Ele entrou no restaurante sem imaginar que sua vida mudaria para sempre. Um homem acostumado ao luxo, com mais dinheiro do que poderia gastar, mas carregando um segredo que poucos conheciam. Então, enquanto olhava ao redor, seus olhos se fixaram em uma jovem garçonete que limpava mesas apressadamente. Ele parou. Seu coração disparou. Ela tinha a mesma marca de nascença que ele escondia desde a infância. E quando ela se aproximou e olhou diretamente para ele, suas palavras fizeram o tempo parar. Você é meu pai? E o que aconteceu depois mudaria a vida dos dois para sempre. Era uma noite como tantas outras no restaurante Coroa de Ouro, o estabelecimento mais exclusivo de Belo Horizonte. Cristais tilintavam suavemente, o aroma de trufas frescas pairava no ar e conversas em volume contido ecoavam entre as paredes revestidas de madeira nobre. Para quem frequentava o local, era apenas mais uma terça-feira para Vitória Martins. Era o dia em que seu destino mudaria para sempre. A jovem de 23 anos ajustou discretamente o relógio no pulso esquerdo, cobrindo a marca de nascença em forma de meia-lua que carregava desde o berço, um hábito automático, aprendido na adolescência. Quando os olhares curiosos de colegas a incomodavam, agora, como garçonete no Coroa de Ouro há quase um ano, preferia evitar perguntas desnecessárias dos clientes, especialmente aqueles que, após a terceira taça de vinho, tornavam-se demasiadamente íntimos. Vitória, mesa 15, cliente VIP, sussurrou Emanuel. O maître, apontando com os olhos para o canto mais reservado do salão. Leandro, Farias e possíveis investidores. Não pise na bola. Ela assentiu. Conhecia o nome, claro. Quem em Belo Horizonte não conhecia Leandro Farias, o rei do mercado imobiliário, dono de metade dos arranha-céus da Zona Sul. Filantropo quando as câmeras estavam ligadas, seu rosto estampava regularmente as páginas de economia e as colunas sociais. Aos 55 anos, era o epítome do sucesso brasileiro. Bronzeado, cabelos grisalhos cuidadosamente aparados, o tipo de homem que nunca precisava verificar o preço de nada. Prontinho, respondeu ela. Endireitando a coluna, aproximou-se da mesa com passos silenciosos, como ensinado no treinamento. Presença sem intrusão, dizia sempre o gerente. Os três homens de terno conversavam sobre números que Vitória podia apenas imaginar, valores que ela provavelmente não veria nem se trabalhasse 200 anos naquele restaurante. Boa noite, senhores. Posso trazer algo para beber enquanto analisam o cardápio? Foi neste momento, ao estender o menu de couro para o homem à sua frente, que o relógio deslizou levemente, revelando por um instante a marca em forma de meia-lua. Um instante foi suficiente. Leandro Farias congelou, com os olhos fixos em seu pulso, o menu suspenso no ar entre os dois. A expressão de cordialidade profissional em seu rosto desapareceu, substituída por algo que Vitória não conseguiu identificar. Surpresa, medo. Algum problema, senhor? Perguntou ela, instintivamente puxando o relógio de volta à posição. Leandro recuperou a compostura com a habilidade de quem passa a vida em negociações tensas. Não. Um whisky. Por favor. Macallan, 18 anos. Sem gelo. Mas algo havia mudado. Enquanto servia as bebidas e apresentava os pratos do dia, Vitória percebeu que o homem a observava com atenção incômoda. Disfarçando o olhar sempre que ela retornava à mesa, não era o tipo de olhar ao qual estava acostumada. Não tinha a lascívia dos homens mais jovens ou a condescendência dos mais velhos. Era um olhar perturbado, quase assustado. Durante toda a noite, enquanto transitava entre as mesas, sentia o peso daqueles olhos. Quando voltou para recolher os pratos da sobremesa, notou que os investidores haviam saído e Leandro estava sozinho, girando distraidamente a taça de conhaque entre os dedos. Seu olhar estava perdido, como se contemplasse fantasmas do passado. Foi então que Vitória viu, ao levantar o braço para chamar o sommelier. A manga do paletó de Leandro subiu levemente e o relógio, um Patek Philippe que custava mais que seu salário anual, deslizou. Na pele bronzeada de seu pulso, inconfundível, estava uma marca de nascença em forma de meia-lua, idêntica à sua. O mundo parou. As conversas ao redor silenciaram em seus ouvidos.
Todas as peças se encaixaram em um clique quase audível. As histórias vagas de sua mãe sobre um amor do passado, a recusa em falar do homem que a abandonara grávida, as poucas fotos escondidas em uma caixa de sapatos, o dinheiro que chegava anonimamente em envelopes nos primeiros anos de sua vida, até subitamente cessar quando Vitória completou 10 anos, e a marca de meia-lua que sua mãe dizia ser um sinal de família. Sem pensar, Vitória deixou a bandeja na mesa adjacente e aproximou-se. Leandro levantou o olhar, ainda perdido em pensamentos. "Posso ajudá-la com algo mais?", perguntou ele. Automaticamente, Vitória respirou fundo. 23 anos de dúvidas. De olhar rostos na rua procurando traços familiares, de perguntas sem resposta. Condensaram-se em 3 palavras. "Você é meu pai." O copo de conhaque escorregou da mão de Leandro, espatifando-se no chão. Seu rosto empalideceu instantaneamente, como se todo o sangue tivesse sido drenado. Ao redor, alguns clientes viraram-se para observar, mais incomodados com o barulho do que interessados na cena. "Do que você está falando?", sussurrou ele com a voz estrangulada. "Quem é você?" Vitória Martins, filha de Flávia Martins, ao ouvir o nome. Leandro fechou os olhos por um instante, como se tivesse recebido um golpe físico. Quando os reabriu, sua expressão havia mudado. O medo inicial deu lugar a algo mais controlado, calculado. "Garota, você está confusa. Eu nunca conheci sua mãe." Vitória puxou o relógio para cima, expondo claramente a marca de meia-lua. "Explique isso então, a mesma marca que você esconde sob seu relógio." Leandro ajeitou-se na cadeira, recuperando sua postura de empresário. Olhou ao redor, certificando-se de que ninguém prestava mais atenção à conversa, e baixou a voz. "Escute, não sou quem você pensa, mas acho que sei quem pode ser seu pai." "Como assim?" "Recentemente descobri que meu pai teve outro filho, um meio-irmão que eu nunca conheci, Pedro Farias. Ele viveu na pobreza, em áreas que coincidem com, bem, possivelmente onde sua mãe vivia." Vitória semicerrou os olhos, desconfiada. "E por acaso ele tem a mesma marca? É uma característica de família." "Meu pai tinha, eu tenho. Aparentemente você tem. Pedro deve ter também. Onde ele está agora?" Leandro hesitou. "Não sei ao certo. Perdi contato há anos, mas posso tentar encontrá-lo para você." Era uma mentira. Vitória sabia instintivamente. Havia algo no modo como ele evitava seu olhar direto, na maneira como suas mãos inquietas arrumavam a gravata já perfeitamente alinhada. "Por que eu deveria acreditar em você?" "Não precisa acreditar. Dê-me seu contato, e eu procurarei Pedro, se ele for quem penso que é. Vocês poderão fazer um teste de DNA ou algo assim." Naquele momento, Emanuel apareceu, com a expressão tensa. "Algum problema por aqui, Sr. Farias?" Não. A senhorita estava apenas..." Ele olhou fixamente para Vitória, uma advertência silenciosa em seus olhos. "Explicando a origem do conhaque, tropecei e derrubei o copo. Me desculpe pelo transtorno." Emanuel assentiu, não totalmente convencido, e afastou-se depois de lançar um olhar de advertência à Vitória. "Encontre-me amanhã, às 15h, no café do Shopping Diamond Mall", disse Leandro, já de pé, deixando uma quantia exagerada sobre a mesa para a gorjeta. "Trarei informações sobre Pedro, prometo." Enquanto ele se afastava a passos rápidos, como se fugisse, Vitória permaneceu imóvel, observando a marca em seu próprio pulso. Uma meia-lua que, até então, não passava de uma curiosidade, agora parecia brilhar com o peso de um segredo há muito enterrado. No estacionamento do restaurante, Leandro Farias entrou em seu Mercedes e, antes de dar a partida, cobriu o rosto com as mãos. Por quase 1 minuto, permitiu-se um momento de desespero puro. Depois, endireitou a coluna, ajustou o retrovisor e pegou o telefone. Precisava encontrar alguém para se passar por Pedro Farias. E rápido. A noite foi longa para Leandro Farias. O luxuoso quarto master de sua mansão no bairro Mangabeiras, com vista para toda Belo Horizonte, parecia sufocante ao seu lado. Mônica dormia tranquilamente, alheia ao turbilhão que se formava na mente do marido. Ele levantou-se e caminhou até a varanda, contemplando as luzes da cidade que ajudara a moldar com seus empreendimentos. Vitória Martins. Sussurrou para si mesmo, o nome que jamais esperava ouvir,
a filha que abandonara antes mesmo de nascer. Fruto de um relacionamento com Flávia, uma jovem indígena que conhecera durante um projeto imobiliário no interior, um caso que durara poucos meses e que ele enterrara no passado junto com tantas outras coisas inconvenientes, seu celular vibrou. Era Paulo, seu advogado de confiança e cúmplice de longa data. Encontrei o cara perfeito, disse Paulo sem rodeios. Sebastião Silva, 58 anos, ex-professor universitário que caiu no alcoolismo depois de um divórcio complicado, vive de bicos e dorme num albergue no centro, tem até um certo ar de família com você, se não olhar muito de perto. Ele aceitou. Por 50 mil e um apartamento pequeno no seu novo empreendimento na Savassi. Até o próprio diabo ele personificaria. Leandro expirou longamente. Traga-o amanhã cedo ao escritório. Precisamos ensaiar a história direito. Chefe, Paulo hesitou. Não seria mais fácil assumir a paternidade. Você tem dinheiro suficiente para... Não, cortou Leandro, em seguida baixando a voz para não acordar Mônica. Estamos prestes a fechar a fusão com os europeus. Sabe o que diriam se descobrissem que tenho uma filha indígena escondida há mais de 20 anos? Todo aquele discurso de responsabilidade social iria por água abaixo. Como quiser. Estaremos lá às 9. Na manhã seguinte, Sebastião Silva sentou-se desconfortavelmente no sofá de couro do escritório de Leandro. Apesar da roupa nova que Paulo providenciara, havia algo em seus olhos. Um cansaço existencial, talvez, que o dinheiro não conseguia disfarçar. Entenda, Sr. Sebastião, explicava Leandro, caminhando de um lado para outro. Você não é um impostor qualquer. Estou lhe dando a oportunidade de recomeçar sua vida e, ao mesmo tempo, ajudar uma jovem a encontrar um sentido para a dela. Sebastião deu um sorriso triste. Não precisa dourar a pílula, doutor. Estou aqui pelo dinheiro e pelo apartamento. Simples assim. O senhor quer que eu finja ser seu irmão e pai dela. Tudo bem. Consigo fazer isso. Fui professor de teatro na juventude. Sabia. Leandro assentiu, impressionado com a sinceridade crua do homem. Ótimo. Aqui está o que precisa saber. Seu nome é Pedro Farias, nascido em 1966, em Montes Claros, filho ilegítimo de meu pai com uma empregada doméstica. Você viveu na pobreza, com raiva da família que o rejeitou, até que conheceu Flávia Martins em 1998. Numa comunidade indígena onde trabalhava como voluntário numa ONG, vocês tiveram um caso. Ela engravidou, mas você desapareceu por medo de responsabilidade. Agora, está doente. Vamos dizer que é um câncer em estágio inicial e busca reconciliação. Sebastião ouvia atentamente, absorvendo cada detalhe. E a marca de nascença, a lua. Você a tem no mesmo lugar que eu e a garota. No pulso esquerdo, providenciaremos uma tatuagem temporária convincente. Às 3 da tarde, Vitória chegou ao café do shopping. Vestia jeans simples e uma blusa branca. Os cabelos negros e lisos presos num rabo de cavalo. Leandro acenou discretamente de uma mesa no canto. Estava sozinho. Obrigada por vir, disse ele formalmente, como se o encontro dramático da noite anterior nunca tivesse acontecido. Onde está meu suposto pai? Perguntou Vitória, indo direto ao ponto. Ele não pôde vir hoje, mas marcamos um encontro para amanhã. Vitória cruzou os braços, a desconfiança evidente. Conveniente demais. Escute, sei que é difícil acreditar, mas estou tentando ajudar Pedro. Bem, ele não teve uma vida fácil. Está doente agora e, quando mencionei a possibilidade de ter uma filha, ficou bastante abalado, precisa de tempo. Algo no tom de Leandro soava ensaiado demais. Vitória estudou seu rosto, procurando traços que pudesse reconhecer em si mesma. Os olhos, talvez. O formato do queixo. Era estranho sentar-se diante do homem que poderia ser seu pai e fingir que estavam apenas tendo uma conversa casual. Por que você está fazendo isso se não é meu pai? Por que se importa? Leandro desviou o olhar momentaneamente. Questão de família, suponho. E... hesitou. Sua mãe, como ela está? O rosto de Vitória endureceu. Morreu há 3 anos. Câncer. Algo genuíno cruzou o rosto de Leandro. Surpresa. Depois uma sombra de tristeza. Sinto muito, eu não sabia. Como poderia? Você? Digo, meu pai. Nunca esteve presente. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Leandro pigarreou.
Amanhã, às 16 horas, no Parque Municipal. Pedro estará lá. Prometo. No dia seguinte, Vitória chegou ao parque com 15 minutos de antecedência. Seu coração batia acelerado, apesar da desconfiança. Não podia negar a esperança que crescia. Finalmente conheceria seu pai. Leandro já estava lá, sentado num banco ao lado de um homem mais velho, de longe. Vitória notou certa semelhança entre eles. O mesmo porte, a postura semelhante, ao se aproximar. Porém, as diferenças ficaram evidentes. O homem mais velho tinha o rosto marcado pela vida dura, olhos cansados que já haviam visto demais. Vitória. Leandro levantou-se, formalmente. Este é Pedro Farias, meu irmão. O homem levantou-se, visivelmente nervoso. Estendeu a mão trêmula. Olá, Vitória. Me desculpe por tudo. Ela ignorou a mão estendida e observou seu pulso esquerdo. Lá estava. Uma marca de nascença em forma de meia-lua, idêntica à sua. Algo não parecia certo. A marca era perfeita demais, como se... Posso? Perguntou, segurando o pulso do homem. Esfregou levemente com o polegar. A marca não borrou nem se moveu. Se era falsa, era uma falsificação muito bem feita. É uma marca de família, explicou Pedro, puxando o braço de volta, desconfortável. Meu pai tinha, o Leandro tem, eu tenho. E eu também, completou Vitória. Coincidência demais, não acha? Pedro lançou um olhar rápido para Leandro antes de responder. Eu conheci sua mãe em 1998. Estava trabalhando numa ONG que apoiava comunidades indígenas. Flávia era especial, mas eu era um covarde. Fugi quando soube da gravidez. A história soava ensaiada, como um texto decorado. Se você é realmente meu pai, conte algo sobre minha mãe que só alguém íntimo saberia. Desafiou Vitória. Novo olhar nervoso para Leandro. Ela gostava de cantar enquanto cozinhava e tinha uma cicatriz pequena no ombro direito, de um acidente na infância. Vitória sentiu um calafrio. Ambos os detalhes estavam corretos. Como você soube disso? Eu já disse. Nós tivemos um relacionamento? Olha, sei que é difícil acreditar depois de tanto tempo. Por que você está aparecendo agora? Pedro tossiu, um som seco e doloroso. Estou doente, câncer. Não sei quanto tempo me resta e... queria consertar alguns erros. Vitória sentou-se, subitamente exausta. Era muita informação para processar. Parte dela queria acreditar. Queria finalmente ter um pai, mesmo que fosse este homem quebrado que aparentemente estava morrendo. Outra parte sentia que havia algo profundamente errado em toda aquela situação. Leandro permanecia à distância, observando a interação com uma mistura de alívio e culpa. Seu plano estava funcionando. Pelo menos por enquanto, Sebastião interpretava bem seu papel, incorporando os detalhes que Leandro havia conseguido sobre Flávia através de investigações discretas ao longo dos anos. Precisamos de um teste de DNA, disse Vitória finalmente. Pedro empalideceu. Claro, mas podemos esperar um pouco. Estou no meio de um tratamento intensivo e os médicos recomendam não fazer procedimentos adicionais agora. Mais uma mentira. Vitória podia sentir, mas não conseguia provar, a alguns metros dali. Uma senhora de cabelos grisalhos e postura impecável sentava-se num banco, aparentemente alimentando pombos. Ninguém notou como ela observava atentamente a cena. Sônia Silveira, governanta da família Farias há mais de 20 anos, não perdia um único detalhe da conversa. Seus olhos, marcados por décadas de espera paciente, brilhavam com um interesse especial na jovem Vitória. A armadilha estava montada, a grande mentira, em pleno andamento. Mas quanto tempo duraria até que a verdade, como água, encontrasse seu caminho através das fissuras? O pequeno apartamento de Vitória, no bairro Santa Efigênia, era seu refúgio. 2 quartos modestos, uma sala aconchegante com plantas que lutavam para sobreviver sob seus cuidados nem sempre constantes. Nas paredes, fotos de sua mãe, Flávia, sempre sorrindo, sempre com aquele olhar que parecia conter segredos ancestrais. Uma mulher que carregava a força de seu povo, mesmo isolada na cidade grande. Sentada no chão da sala,
Vitória espalhou o conteúdo da caixa de sapatos que guardava embaixo da cama, os tesouros deixados por sua mãe, fotos antigas, cartas amareladas, recortes de jornais. Durante anos, estas relíquias haviam sido apenas lembranças vagas. Agora, pareciam peças de um quebra-cabeças que começava a tomar forma. "Quem você realmente era, mãe?", murmurou, segurando uma foto em que Flávia, jovem e radiante, sorria ao lado de outras mulheres indígenas. Um velho envelope pardo chamou sua atenção. Dentro, encontrou um recorte de jornal de 1998. Empresário Leandro Farias inaugura condomínio de luxo em terreno disputado. A foto mostrava um Leandro mais jovem, de terno impecável, cortando uma fita inaugural. Vitória estudou o rosto do homem. Os mesmos olhos penetrantes, o mesmo sorriso calculado que vira no restaurante, na margem da página, com a caligrafia delicada de sua mãe. Uma anotação. O pai dela. Que os espíritos o perdoem. "Eu não posso." Vitória deixou escapar um suspiro entrecortado. Ali estava, a confirmação que tanto temia e desejava. Leandro Farias era seu pai, não o homem doente do parque. Mais uma mentira, mais uma peça no jogo de enganos. Enquanto isso, na suntuosa mansão dos Farias, Sônia Silveira movimentava-se silenciosamente pelos corredores. A governanta, aos 65 anos, conhecia cada canto daquela casa melhor que seus próprios donos. Cada esconderijo, cada segredo, naquela noite, como em tantas outras, esperou que todos dormissem para executar sua verdadeira missão no escritório de Leandro, protegido por uma fechadura eletrônica cujo código ela memorizara há anos. Sônia deslizou como uma sombra. Não acendeu as luzes. A claridade da lua que entrava pelas amplas janelas era suficiente para alguém que sabia exatamente o que procurava. "Onde você escondeu seu velho miserável?", murmurou, seus dedos percorrendo a estante de livros raros que Augusto Farias, pai de Leandro, tanto valorizava em vida. Um ruído no corredor fez com que Sônia congelasse. Passos se aproximavam. Rapidamente, a governanta escondeu-se atrás da pesada cortina de veludo. A porta se abriu, e Leandro entrou, acendendo apenas o abajur da escrivaninha. Parecia agitado, inquieto. Sônia o observou abrir o cofre oculto atrás de um quadro, um esconderijo que ela já havia vasculhado inúmeras vezes sem sucesso. Leandro retirou uma pasta e começou a folhear documentos, murmurando para si mesmo. Depois, pegou o telefone. "Paulo, desculpe a hora. Precisamos conversar sobre Sebastião." "Não. Ele está interpretando bem o papel, mas estou preocupado. E se ela pedir mesmo um DNA?" "Sim, eu sei que prometi o apartamento. Mas talvez precisemos considerar alternativas mais definitivas." O tom sombrio nas últimas palavras fez Sônia apertar os lábios. Alternativas mais definitivas. Ela conhecia bem aquele eufemismo no vocabulário dos Farias. Depois que Leandro saiu, Sônia esperou alguns minutos antes de deixar seu esconderijo. Aproximou-se da escrivaninha. Mas os documentos importantes já haviam sido guardados. Frustrada, a governanta retornou ao seu quarto nos fundos da mansão. Lá, trancada por dentro, Sônia abriu seu próprio esconderijo, uma tábua solta sob a cama, do vão. Retirou uma caixa de madeira entalhada com símbolos indígenas. Dentro, guardava seu tesouro mais precioso, uma foto antiga, desbotada, de duas jovens mulheres indígenas sorrindo, vestidas em trajes cerimoniais tradicionais. "Estamos perto, irmã", sussurrou, tocando o rosto da mais jovem. "Depois de todos estes anos, a justiça está chegando na manhã seguinte." Vitória acordou determinada. Se Pedro não era seu pai, mas estava fingindo ser. Por que Leandro participaria dessa farsa? O que ele ganhava mantendo-a longe da verdade? Ela ligou para o restaurante, informando que precisava de um dia de folga por motivos pessoais. Em seguida, dirigiu-se ao centro da cidade, ao cartório onde sabia que documentos antigos eram arquivados. Se houvesse alguma conexão entre sua mãe e os Farias, algum registro oficial poderia existir. Após horas vasculhando registros públicos, Vitória encontrou algo intrigante: um processo arquivado de disputa de terras datado de 1997, envolvendo a comunidade indígena de sua mãe e a construtora Farias Empreendimentos. O caso foi encerrado abruptamente, com a comunidade desistindo de reivindicações.
Logo depois, começou a construção do condomínio que vira no recorte de jornal. Coincidência demais, murmurou para si mesma, na saída do cartório. Uma voz a chamou. Senhorita Martins? Vitória virou-se. Surpresa. Uma senhora de cabelos grisalhos e postura impecável aproximou-se. Ela reconheceu imediatamente a mulher que alimentava pombos no parque durante seu encontro com Pedro. Meu nome é Sônia Silveira. Trabalho para a família Farias há mais de 20 anos. Precisamos conversar. Intrigada e desconfiada, Vitória aceitou o convite para um café próximo, sentadas em uma mesa discreta nos fundos. Sônia foi direta. Pedro Farias é uma fraude. Um ator contratado por Leandro para afastá-la da verdade. Vitória não demonstrou surpresa. Eu já suspeitava. Mas por quê? O que Leandro ganha com isso? Sônia olhou ao redor, certificando-se de que ninguém as observava, e baixou a voz. Meu nome verdadeiro é Sônia Silveira, mas nasci como Yara Tupã. Sou irmã de Dalva Tupã, conhecida por vocês como Dalva Silveira. Nossa comunidade ocupava terras no oeste de Minas há gerações. Terras que agora abrigam os condomínios mais exclusivos da construtora Farias. Vitória sentiu o coração acelerar. Dalva Silveira, minha avó. Sônia assentiu. Sua mãe, Flávia, era sobrinha de minha irmã, quando Augusto Farias, pai de Leandro, tomou nossas terras com documentos forjados. A comunidade se dispersou. Dalva e eu juramos recuperar o que era nosso. Como? Dalva seguiu o caminho direto, com protestos e processos. Eu escolhi outro caminho. Infiltrei-me na casa dos Farias como empregada, depois governanta, buscando provas, esperando o momento certo. Que provas? Sônia hesitou, então continuou. Segundo nossa tradição, Augusto Farias mantinha um diário. Nele, confessou o roubo das terras, detalhando como falsificou documentos e subornou autoridades. Esse diário está escondido na mansão, num compartimento secreto. Por que não o encontrou em todos esses anos? Porque, segundo a tradição, apenas alguém com a marca da meia-lua pode acessá-lo. Vitória instintivamente tocou seu pulso. Esta marca, o que ela significa? É o símbolo de um antigo pacto entre nosso povo e os primeiros Farias que chegaram às nossas terras, gerações atrás. Um pacto de convivência pacífica, quebrado quando Augusto traiu a confiança de nosso povo. A marca aparece apenas em descendentes diretos das duas linhagens que selaram o acordo original. Vitória tentava processar tudo. Era surreal demais. Parecia uma história de ficção. Você está dizendo que sou descendente tanto dos Farias quanto do seu povo. Exatamente. Sua mãe, Flávia, vinha de nossa comunidade. E Leandro Farias? Sônia não precisou completar. É meu pai, concluiu Vitória. Mas e Pedro, como ele sabia detalhes sobre minha mãe? Leandro manteve informantes na comunidade por anos. Sempre soube de você, Vitória. Pagou para manter-se informado, mas nunca quis se aproximar. Até eu aparecer no restaurante. Vitória completou. As peças se encaixando. E agora ele teme que eu destrua sua imagem perfeita. Sônia assentiu gravemente. A mais, ouvi Leandro ao telefone ontem à noite. Temo que ele esteja planejando algo contra Sebastião, o homem que interpreta Pedro. Por quê? Sebastião sabe demais. É uma ponta solta. E Leandro Farias não gosta de pontas soltas. Vitória sentiu um calafrio. O que começara como uma busca por seu pai estava se transformando em algo muito mais sombrio. O que fazemos agora? Perguntou. Os olhos de Sônia brilharam com uma determinação forjada em décadas de espera paciente. Agora, finalmente usamos a marca da meia-lua para encontrar o diário e expor a verdade que os Farias tentaram enterrar por tanto tempo. Na mansão Farias, naquele mesmo momento, Leandro observava o jardim de inverno através da ampla janela de seu escritório. No pulso, a marca da meia-lua, símbolo de um passado que se recusava a permanecer enterrado. Parecia queimar sua pele, como um lembrete constante de que alguns segredos, como sementes, eventualmente encontram seu caminho para a luz. Sebastião Silva, ou Pedro Farias, como se apresentava agora, admirava seu novo apartamento na Savassi, pequeno, mas elegante, uma vida que jamais imaginou ter novamente. O ex-professor passava os dedos pelos móveis modernos, ainda com etiquetas na geladeira. Comida de verdade, na estante,
Espaço para os livros de filosofia que tanto amava e que havia vendido um a um nos tempos difíceis. Sentou-se na varanda com uma xícara de café, contemplando a cidade que o rejeitara, quando o alcoolismo o consumiu após o divórcio. Seu celular, novo, presente de Leandro, tocou. Alô, Sebastião, é o Paulo. Leandro quer vê-lo hoje à tarde. Algum problema com nossa encenação? Uma hesitação do outro lado. Não, apenas detalhes para ajustar. Um carro passará às 4. Sebastião desligou, inquieto. Algo no tom de Paulo o preocupava. Abriu a gaveta da mesinha e contemplou a garrafa de uísque que comprara para celebrar sua ressurreição social. Não havia tocado nela ainda. Talvez hoje não fosse o dia para começar. Na mansão Farias, Sônia observava Mônica, esposa de Leandro, folheando distraidamente uma revista de decoração, uma mulher bonita, elegante e completamente alheia às maquinações do marido, ou pelo menos era o que Sônia pensava. Sônia, chamou Mônica subitamente, sem levantar os olhos da revista. Você trabalha para meu marido há quanto tempo mesmo? 23 anos, senhora. Antes mesmo de nos casarmos, então... Sim, senhora. Mônica finalmente ergueu o olhar, estudando a governanta. Você deve conhecer muitos segredos desta casa. Não era uma pergunta. Sônia manteve a expressão impassível. Apenas cuido da organização, senhora. Mônica sorriu. Um sorriso que não alcançou seus olhos. Claro, apenas isso. O silêncio que seguiu foi quebrado pelo telefone. Mônica atendeu, seu rosto mudando instantaneamente para a preocupação, após breves palavras. Desligou. O motorista levará Leandro ao médico agora. Ele está se sentindo mal no escritório. Algo sério. Provavelmente o coração de novo. Estresse, segundo os médicos, ou talvez... culpa. O olhar de Mônica penetrou Sônia como uma lâmina. Quem sabe o que realmente pesa no coração de um homem como meu marido? Não é mesmo, Sônia? A governanta não respondeu. Apenas observou Mônica subir as escadas, seus saltos ecoando no mármore como pequenos martelos de juiz. No apartamento modesto de Vitória, a jovem vasculhava outra vez a caixa de recordações de sua mãe, após a conversa com Sônia. Via tudo com novos olhos. Encontrou uma foto que nunca havia prestado muita atenção. Sua mãe, ainda jovem, em frente a uma área verde com várias ocas ao fundo. Virando a foto, leu a anotação. Nossa terra, antes da chegada deles, que a marca da lua nunca se apague. Seu telefone tocou. Número desconhecido. Alô, Vitória. Aqui é Sebastião, ou Pedro, como preferir. Ela congelou. Como conseguiu meu número? Isso não importa. Precisamos conversar. Leandro não é quem você pensa. Eu sei exatamente quem ele é. Meu pai, não meu tio. Um longo silêncio. Então você já descobriu, sim, ele é seu pai. Fui contratado para esta farsa. Mas estou preocupado. Algo não está certo, Paulo. O advogado dele marcou um encontro hoje e parecia estranho. Onde você está? No apartamento que ganhei por este trabalho. Savassi. Edifício Luminari, apartamento 704. Venha logo. Tenho medo que... A ligação caiu. Vitória tentou retornar, mas só dava a caixa postal. Com o coração acelerado, pegou sua bolsa e saiu correndo. No escritório da construtora Farias, Leandro sentia uma pressão crescente no peito. A dor começara leve, como um incômodo, mas agora irradiava pelo braço. Tentou alcançar o telefone, mas derrubou-o no chão. Não agora, pensou. Não com tudo desmoronando. A última imagem antes de perder a consciência foi o rosto de sua secretária irrompendo pela porta, gritando por socorro. Quando a ambulância chegou, Paulo vinha logo atrás dos paramédicos. Observou Leandro sendo colocado na maca, pálido, mas respirando. Como ele está? Perguntou a secretária. Não sei. Parece grave. Paulo assentiu, pensativo, pegando o celular. Afastou-se para um canto. Mudança de planos. O chefe teve um infarto. Sim, sério mesmo. Cancele a visita ao Sebastião. Terei que ir ao hospital agora. Não o elimine. Apenas mantenha-o monitorado. Precisamos esperar para ver se Leandro sobrevive. No edifício Luminari, Vitória tocou a campainha do apartamento 704. Ninguém atendeu, insistiu, batendo na porta.
Finalmente, ouviu passos arrastados se aproximando. Sebastião abriu a porta, pálido e suando. Seus olhos, injetados e perdidos, indicavam que havia bebido muito. "Você veio", disse ele. Quase surpreso, na mão, segurava um copo de uísque pela metade. "Acho que estraguei tudo." Vitória entrou, fechando a porta atrás de si. O apartamento novo tinha um cheiro forte de álcool e desespero. "O que aconteceu?" 23 anos sóbrio, 23, murmurava Sebastião, cambaleando de volta para o sofá. "Quebrei tudo porque fiquei com medo." "Medo de quê?" Deles, apontou para a janela, como se inimigos invisíveis espreitassem lá fora. "Quando entrei nessa, achei que seria fácil. Interpretar um papel, ganhar um apartamento, recomeçar. Mas agora acho que sou apenas uma peça descartável." Vitória sentou-se ao lado dele, segurando sua mão. A falsa marca de meia-lua agora estava borrada, manchando seu pulso. "Me conte tudo, desde o início, entre goles de uísque e lágrimas." Sebastião relatou como Paulo o encontrou no albergue, o acordo, os ensaios com Leandro para interpretar convincentemente o papel de Pedro, como haviam pesquisado informações sobre Flávia para que ele pudesse mencionar detalhes íntimos. "Era para ser só uma mentira passageira", soluçou. "Logo você desistiria, aceitaria algum dinheiro para ficar quieta e eu teria meu novo começo, simples assim." "O que mudou?" Sebastião ficou sério de repente, como se o álcool tivesse temporariamente recuado. "Ontem, ouvi Paulo falando ao telefone sobre se livrar do problema, depois que você aceitasse a história. Acho que o problema sou eu." Um calafrio percorreu Vitória. "Precisamos tirar você daqui." Sebastião balançou a cabeça, derrotado. "Para onde?" "Não tenho ninguém. E estou bêbado demais para fugir." Nesse momento, o celular de Vitória tocou. Era Sônia. "Vitória, Leandro teve um infarto. Está no hospital. São Lucas. É grave." O mundo parecia girar em torno dela. Seu pai, o homem que a negara, que pagara outro para mentir, estava possivelmente morrendo sem jamais tê-la reconhecido. "Estou com Sebastião. Ele acha que está em perigo. Traga-o para a mansão", disse Sônia, surpreendendo-a. "É o último lugar onde o procurariam. Mônica está no hospital, a casa está vazia, exceto por mim." "Tem certeza?" "Absolutamente. E enquanto Leandro está incapacitado, podemos procurar o diário." No hospital, São Lucas, Paulo e Mônica aguardavam notícias na sala de espera privativa. O advogado digitava freneticamente no celular, enquanto a esposa de Leandro mantinha-se inabalável, quase serena demais. "Os médicos estão otimistas", informou Paulo. "Foi um susto, mas pegaram a tempo." Mônica apenas assentiu, distraidamente girando sua aliança de casamento. "Sabe o que me pergunto, Paulo?" disse ela finalmente. "O que fez um homem como Leandro, sempre tão controlado, tão frio, perder o controle a ponto de ter um infarto?" Paulo engoliu em seco. "Estresse dos negócios, provavelmente, a fusão com os europeus." "Não", cortou Mônica, seu tom suave mas firme. "É algo mais pessoal. Tem a ver com aquela garçonete do Coroa de Ouro, não tem? A menina com quem ele se encontrou no parque." Paulo empalideceu. "Não sei do que está falando." "Claro que sabe. Assim como sei que vocês contrataram aquele bêbado para se passar por alguém." Mônica inclinou-se para a frente. "Acha que sou idiota, Paulo? Sou esposa de Leandro há 17 anos. Nada acontece sem que eu perceba." O advogado abriu e fechou a boca, sem palavras, antes que pudesse responder. A porta se abriu e o médico entrou. "E senhora, Farias, seu marido está estável. Foi um infarto moderado. Ele pede para vê-la." Mônica levantou-se, alisando o vestido elegante. "Ótimo. Está na hora de termos uma conversa franca sobre segredos de família." Na mansão Farias, Sônia ajudava um Sebastião semiconsciente a se acomodar no quarto de hóspedes. Vitória observava o espaço luxuoso, sentindo-se uma intrusa e, ao mesmo tempo, estranhamente pertencente àquele lugar. "O que acontece agora?" perguntou ela. Sônia fechou a porta do quarto, deixando Sebastião descansar. "Agora, enquanto Leandro está no hospital e Mônica o acompanha, temos uma oportunidade única. Vamos procurar o diário, com a marca da meia-lua."
Você pode ser a chave para encontrá-lo. No hospital, Leandro, pálido e conectado a vários monitores, encarava sua esposa com olhos derrotados. Quanto você sabe? Perguntou ele finalmente. Mônica sentou-se ao lado da cama, pegando sua mão. Seu toque era gentil, mas seu olhar implacável. Tudo. Leandro, sobre a garota, sobre seu passado, sobre as terras. A questão é, o que vamos fazer a respeito? O monitor cardíaco acelerou levemente. O império de mentiras de Leandro Farias, construído ao longo de décadas, começava a desmoronar como um castelo de cartas ao vento. O quarto hospitalar de Leandro Farias era o mais luxuoso que o São Lucas podia oferecer. Mesmo na doença, o empresário mantinha os privilégios que o dinheiro proporcionava. Monitores cardíacos de última geração, uma enfermeira exclusiva. E vista para o parque municipal, Mônica permanecia sentada ao lado da cama. Seu rosto uma máscara de tranquilidade que escondia a tempestade interior. Quanto tempo você sabia? Perguntou Leandro finalmente, sua voz fraca, mas a arrogância ainda presente. Sobre Vitória, desde o princípio. Mônica ajustou delicadamente o arranjo de flores sobre a mesa de cabeceira. Você acha que eu não investigaria o passado do homem com quem estava me casando? Especialmente um homem 15 anos mais velho, com um império construído em circunstâncias nebulosas. Leandro fechou os olhos, absorvendo o golpe. E mesmo assim se casou comigo. Claro, era um bom acordo. Você precisava de uma esposa apresentável, de boa família, para polir sua imagem. Eu precisava de segurança financeira. Ela deu de ombros. Mas esperava que, com o tempo, você confiasse em mim o suficiente para compartilhar seus segredos. Nunca houve o momento certo. 17 anos não foram suficientes. A voz de Mônica endureceu pela primeira vez. Você preferiu contratar um bêbado para fingir ser seu irmão a simplesmente me dizer a verdade. O monitor cardíaco acelerou levemente. A enfermeira espiou pela porta. Mas Mônica a dispensou com um gesto. O que você quer, Mônica? Perguntou Leandro, exausto. Dinheiro? Divórcio? Ela sorriu. Um sorriso frio que nunca havia mostrado antes. Quero a verdade. Toda ela. Sobre a garota. Sobre as terras indígenas. Sobre o diário que Sônia tanto procura. Leandro empalideceu ainda mais. Como você sabe sobre o diário? Diferente de você. Eu converso com os empregados. Eles são invisíveis para você. Mas para mim são fontes valiosas. Mônica inclinou-se, sussurrando quase como uma confidência. Sei que sua avó escreveu sobre como a família roubou as terras dos indígenas. Sei que existe um compartimento secreto na mansão, acessível apenas por quem tem a marca da meia-lua. É apenas uma lenda familiar. O diário provavelmente nem existe. Então, por que Sônia dedica sua vida a procurá-lo? Por que você treme só de ouvir falar nele? Leandro virou o rosto para a janela, observando o pôr do sol sobre a cidade que ajudara a transformar. O que pretende fazer? Isso depende de você. Mônica levantou-se, ajustando seu vestido caro. Continue mentindo, e eu me juntarei à Vitória. E Sônia, conte-me a verdade, toda ela. E talvez eu possa ajudá-lo a encontrar uma saída menos catastrófica. Enquanto isso, na mansão Farias, Vitória admirava o escritório luxuoso que pertencia a seu pai biológico. Livros raros alinhados em estantes de mogno, globo terrestre antigo, pinturas a óleo de paisagens europeias, um ambiente que exalava poder e tradição fabricada. Parece um cenário de filme, comentou ela para Sônia, que examinava metodicamente cada centímetro da parede atrás da escrivaninha. Tudo aqui é uma ilusão cuidadosamente construída, respondeu a governanta. Os Farias vieram do nada. 3 gerações atrás eram simples comerciantes que fizeram fortuna às custas de terras tomadas de povos indígenas. O resto é mito criado para impressionar a alta sociedade. Vitória correu os dedos pelos títulos dos livros. Muitos eram em línguas que não conhecia, provavelmente comprados por metro para decoração. Como sabe que o diário está aqui? Augusto Farias, pai de Leandro, mencionou uma vez, bêbado, que os pecados da família estavam escondidos, onde apenas os marcados podem alcançar. Sônia virou-se para Vitória. Você é a primeira descendente com a marca que tem acesso livre a esta casa.
Se é tão importante porque a própria família não o destruiu. Sônia sorriu tristemente. Superstição. A lenda diz que destruir o diário traria desgraça à linhagem dos Farias. Augusto era um homem cruel, mas terrivelmente supersticioso. Vitória aproximou-se da parede que Sônia examinava. Era revestida de painéis de madeira escura, entalhados com motivos florais. O que estamos procurando exatamente? Não sei ao certo. Algo relacionado à lua. Provavelmente. Um mecanismo que apenas... Vitória sentiu uma leve vibração em seu pulso. A marca da meia-lua parecia formigar. Uma sensação estranha que nunca havia experimentado antes. Instintivamente, aproximou o pulso de um dos entalhes na parede. Um que, olhando bem, parecia vagamente com uma lua crescente. Ao toque de sua pele marcada, ouviu-se um clique suave, um pequeno compartimento, perfeitamente camuflado no painel, abriu-se diante delas. Impossível, murmurou Sônia, boquiaberta, dentro do compartimento. Um livro antigo encadernado em couro escuro, suas páginas amareladas pelo tempo, na capa, gravado em baixo relevo, o mesmo símbolo de meia-lua, o diário, sussurrou Vitória, tocando-o com reverência. É real. No Hospital São Lucas. Leandro finalmente falava. Palavras que havia guardado por décadas escapavam agora, impulsionadas pelo medo, pela culpa e pelo infarto que o lembrara de sua mortalidade. Conheci Flávia em 1998, durante a construção do condomínio Serra Dourada. Aquelas terras, ele hesitou, eram tradicionalmente ocupadas pela comunidade dela. As terras foram roubadas. Não foram, pressionou Mônica. Leandro assentiu fracamente. Meu pai, Augusto, falsificou documentos, subornando cartorários e juízes. A comunidade resistiu, houve conflitos. Flávia era uma das lideranças. Mesmo jovem, ela era extraordinária, determinada, inteligente, linda, e você se apaixonou. Um sorriso triste cruzou o rosto de Leandro. Eu era jovem, idealista, diferente de meu pai. Queria fazer as pazes, encontrar uma solução. Nos aproximamos nas reuniões de negociação. Uma coisa levou a outra. Mas você a abandonou grávida. O monitor cardíaco acelerou novamente. Meu pai descobriu, ameaçou deserdá-la, deixá-la sem nada se eu misturasse nosso sangue com índios, como ele dizia. Leandro engoliu em seco. Eu era covarde. Escolhi o império ao invés dela, ao invés da minha própria filha. E a marca da meia-lua. O que significa realmente? Leandro ergueu o pulso, observando a marca que carregava desde o nascimento. É um símbolo de um pacto antigo. Gerações atrás, o primeiro Farias a chegar àquelas terras fez um acordo com os indígenas locais. Casou-se com a filha do cacique. A marca aparece em alguns descendentes desta união, tanto do lado Farias quanto do lado indígena. É rara, especialmente nos dias de hoje, com a linhagem tão diluída. Que eu e Vitória a tenhamos é extraordinário. E o diário, minha avó, Carmen Farias, escreveu tudo, como meu pai tramou para tomar as terras, os subornos, os documentos falsos. Ela se arrependeu no fim da vida, mas não teve coragem de expor o filho. Então deixou o diário, para que algum dia alguém da família fizesse a coisa certa. Na mansão, Vitória e Sônia haviam levado o diário para a cozinha, onde a luz era melhor. As páginas, escritas em caligrafia caprichada, revelavam a história sórdida da ascensão dos Farias. 15 de março de 1995. Augusto apresentou hoje seu plano para expandir nossos negócios, falsificar escrituras das terras indígenas no oeste. Argumentei contra. Ele riu da minha ingenuidade. Disse que ninguém se importa com índios neste país. Temo pelo que nos tornamos. Página após página, Carmen Farias documentava, com crescente horror, as maquinações do filho para desalojar a comunidade indígena, usando desde documentos falsos até intimidação física. O diário era uma confissão completa, com nomes, datas, valores de subornos. Isso é, Vitória mal encontrava palavras. Com isso poderíamos processar a construtora, recuperar as terras. Mais que isso, disse Sônia, apontando para uma passagem específica. Olhe, 10 de dezembro de 1996.
descobri que Augusto não apenas falsificou as escrituras das terras atuais, mas também tem documentos forjados para as áreas adjacentes, onde planeja expandir nos próximos anos. O mapa está anexado na contracapa. Vitória virou rapidamente até a contracapa. Lá estava, cuidadosamente dobrado, um mapa detalhado da região, com marcações precisas das áreas já tomadas e das que estavam na mira futura dos Farias. As terras do meu povo, sussurrou Sônia com lágrimas nos olhos. Depois de todos estes anos, o telefone de Vitória tocou, sobressaltando ambas. Era um número desconhecido. Alô, Vitória, é Mônica Farias. A voz era calma, controlada. Seu pai quer vê-la. Ele confessou tudo. Vitória trocou um olhar surpreso com Sônia. Por quê? Por que agora? O infarto o fez repensar muita coisa. E talvez eu tenha incentivado essa reflexão. Houve uma pausa. Ele está frágil. Pode não ter muito tempo. Se você quiser ouvir a verdade diretamente dele, é agora. Após desligar, Vitória sentou-se, atordoada. Ele quer me ver. Admitiu que é meu pai. Sônia franziu o senho, desconfiada. Pode ser uma armadilha? Não creio. Mônica parecia sincera. Vitória olhou para o diário aberto sobre a mesa. Vou levar isso. Chegou a hora de um confronto final. No quarto de hóspedes, Sebastião finalmente acordava de seu estupor alcoólico. Confuso, olhou ao redor, tentando reconhecer onde estava. A porta se abriu e Vitória entrou. Como se sente? Perguntou ela. Como se um trator tivesse passado por cima de mim. Ele massageou as têmporas. Onde estamos? Na mansão Farias. Sebastião arregalou os olhos alarmado. É o último lugar onde deveríamos estar. Paulo, o advogado, ele. Leandro teve um infarto. Está no hospital. E nós... Vitória mostrou o diário. Encontramos algo que muda tudo. Ela explicou rapidamente sobre o diário, a confissão, as provas de fraude. Estou indo vê-lo agora. Ele finalmente admitiu que é meu pai. Sebastião balançou a cabeça, ainda confuso, mas entendendo a gravidade da situação. O que vai dizer a ele? Vitória refletiu, olhando para a marca de meia-lua em seu pulso. A verdade, que é tarde demais para ser meu pai, mas não é tarde para fazer a coisa certa. No hospital, Leandro aguardava, ansioso. Mônica havia saído para dar-lhes privacidade. Anos de mentiras e negações haviam culminado neste momento. Quando a porta se abriu e Vitória entrou, seu coração, já fragilizado pelo infarto, pareceu saltar no peito. Ela estava diferente da garçonete que servira sua mesa no Coroa de Ouro. Havia uma nova dignidade em seu porte, uma força que ele reconheceu, a mesma força que vira em Flávia tantos anos atrás. Vitória, começou ele, a voz falhando. Pai, respondeu ela, a palavra carregada de ironia. Finalmente podemos conversar sem mentiras. Leandro assentiu, derrotado. O momento da verdade havia chegado, iluminado pela frágil luz do entardecer que entrava pela janela do hospital. Uma verdade à meia luz. Como todas as verdades difíceis de encarar, o quarto hospitalar ficou em silêncio por longos momentos. Pai e filha, separados por décadas de ausência, agora separados apenas por alguns passos. Vitória permaneceu de pé, o diário firmemente seguro em suas mãos, enquanto Leandro a observava da cama, os tubos e monitores tornando-o estranhamente vulnerável. Por onde começamos? Perguntou ele finalmente, sua voz mais fraca do que pretendia. Vitória aproximou-se, colocando o diário sobre a cama. Por isto, o registro dos crimes da sua família, as confissões da sua avó. Leandro tocou a capa do livro com reverência temerosa, como se fosse uma relíquia sagrada ou uma bomba prestes a explodir. Então Sônia finalmente o encontrou. Não, eu o encontrei. Vitória ergueu o pulso, mostrando a marca de meia-lua. Aparentemente, só alguém com isto poderia abrir o compartimento secreto. Leandro ergueu seu próprio pulso, observando a marca idêntica. A lenda era verdadeira, então. Que lenda? O que significa esta marca realmente? Respirando fundo, Leandro ajustou-se na cama, preparando-se para uma história que nunca havia contado a ninguém. Há quase 200 anos, quando esta região era praticamente inexplorada pelos colonizadores, meu tataravô, Antônio Farias, chegou a estas terras.
Era um homem ambicioso, mas diferente dos que vieram depois dele, acreditava em negociação ao invés de conquista. Vitória puxou uma cadeira, sentando-se pela primeira vez. Por mais que quisesse odiar o homem à sua frente, a história a intrigava. Ele encontrou seu povo, os Tupã, estabelecidos nas terras mais férteis da região. Ao invés de tentar expulsá-los, como era comum na época, propôs uma aliança. Casou-se com Iracema, filha do cacique Cauã Tupã, meus ancestrais, murmurou Vitória, sentindo um estranho formigamento na marca. Nossos ancestrais, corrigiu Leandro suavemente. Da união deles nasceu Miguel Farias Tupã, que carregava no pulso uma marca de nascença em forma de meia-lua. O símbolo foi interpretado pelos indígenas como um sinal sagrado, a união de dois mundos, segundo a tradição Tupã. A lua crescente representa transformação, novos começos. Vitória ouvia, fascinada. Sua mãe jamais falara desses detalhes. Talvez por desconhecê-los ou por escolher deixar o passado para trás, com o tempo, a marca aparecia ocasionalmente em descendentes de ambos os lados da família. Tornou-se símbolo do pacto sagrado entre os povos. Os Farias poderiam desenvolver parte das terras, desde que respeitassem os limites territoriais dos Tupã e compartilhassem os benefícios. Um pacto que sua família quebrou. O monitor cardíaco de Leandro registrou uma aceleração momentânea. Sim, meu pai, Augusto, foi o primeiro a trair completamente o acordo. Antes dele, houve tensões, disputas de fronteira. Mas o respeito básico ao pacto permanecia. Augusto. Leandro fechou os olhos brevemente. Ele não via os indígenas como pessoas. Para ele eram obstáculos ao progresso, ao lucro. E você, como os via? A pergunta pegou Leandro de surpresa. Seu rosto revelou uma mistura de culpa e vergonha. Eu era jovem quando conheci sua mãe, idealista, de certa forma, acreditava que poderia mediar um acordo mais justo. Foi assim que nos conhecemos. Nas reuniões entre a construtora e os líderes da comunidade. Mas você escolheu o lado errado no final. Escolhi o dinheiro e o status, admitiu Leandro, sem tentar justificar. Quando soube que Flávia estava grávida, por um momento considerei desafiar meu pai, assumir você, tentar reparar o que pudesse. Mas ele ameaçou me deserdar, destruir Flávia e a comunidade inteira. Eu cedi. Na mansão Farias, Sônia e Sebastião aguardavam ansiosamente. A governanta havia preparado chá de ervas, uma receita tradicional de seu povo. Acha que é seguro estarmos aqui? Perguntou Sebastião, nervoso, olhando pela janela a cada ruído. É o lugar mais seguro agora, Paulo, o advogado. Está no hospital com Leandro. Vitória está lá também, ninguém virá. Sebastião tomou um gole do chá, sentindo seu corpo relaxar pela primeira vez em dias. O que acontece quando tudo isso acabar? Você acha que Leandro vai apenas aceitar, devolver as terras, reconhecer a filha? Sônia sorriu enigmaticamente. A marca da meia-lua está envolvida. Nada acontece por acaso quando ela se manifesta. Você realmente acredita nisso? Em símbolos, destinos? Meu povo vive por gerações guiado por sinais. A marca é real. Seu poder de abrir o compartimento secreto é real. Sônia tocou gentilmente o braço de Sebastião. Algumas coisas estão além da compreensão do mundo moderno. No hospital, Vitória folheava o diário, mostrando passagens específicas a Leandro. Sua avó documentou tudo, nomes, datas, valores pagos em subornos, e isso, ela apontou para o mapa anexado. Mostra todas as terras que sua família planejava tomar. Leandro examinou o mapa, reconhecendo imediatamente as áreas. São exatamente os locais onde construímos nos últimos 20 anos. O plano de expansão foi seguido à risca, à custa das vidas do meu povo. A voz de Vitória endureceu. Pessoas deslocadas, culturas destruídas, tudo para que vocês pudessem construir condomínios de luxo. Leandro não tentou se defender. Por que sua avó escreveu tudo isso? Perguntou Vitória. Por que deixar provas que poderiam destruir a família? Arrependimento, suponho. Ela nunca concordou com os métodos de meu pai, mas era fraca demais para enfrentá-lo diretamente. Leandro tocou as páginas amareladas. O diário era sua confissão, seu testemunho, a maneira que encontrou de garantir que algum dia a verdade viria à tona. E a parte da marca,
porque só alguém com a marca poderia encontrá-lo. Leandro sorriu tristemente. Isso é pura superstição tupã que minha avó absorveu. Ela acreditava que apenas alguém que carregasse o sangue das duas linhagens, marcado pelo símbolo, teria o direito moral de decidir o destino da família. Uma pessoa que entendesse os dois lados do conflito. Vitória olhou para a própria marca, sentindo seu peso histórico pela primeira vez. Alguém como eu, ou como eu, acrescentou Leandro. Mas eu falhei no meu papel. No corredor do hospital, Mônica encontrou Paulo falando tensamente ao telefone. O advogado desligou rapidamente ao vê-la. Boas notícias. O médico diz que Leandro poderá receber alta em alguns dias, disse ele, forçando um sorriso. Ótimo. Mônica estudou o homem com frieza. Onde está o impostor? Paulo empalideceu. Que impostor? Sebastião Silva. O homem que vocês contrataram para se passar por Pedro Farias. Não sei do que está falando. Paulo, não insulte minha inteligência. Mônica aproximou-se. Seu perfume caro intensificando sua presença intimidadora. Sei de tudo. Leandro me contou. Agora, responda. Onde está Sebastião? Desapareceu, não atende o celular, não está no apartamento. Tenho homens procurando por ele. Chame-os de volta. O quê? Mas ele sabe demais. É um risco. Chame-os de volta, Paulo. A voz de Mônica era suave, mas cortante como aço. As coisas estão mudando. Precisamos nos adaptar ou seremos arrastados pela correnteza. No quarto, Vitória mostrava a Leandro uma foto de sua mãe, que sempre carregava na carteira. Ela nunca quis me contar sobre você. Dizia apenas que meu pai havia escolhido outro caminho. Nunca falou com amargura. Sabia. Leandro tocou a foto com dedos trêmulos. Ela era extraordinária. Tinha uma força interior que eu nunca encontrei em ninguém mais. Até agora, ele olhou diretamente para Vitória. Você tem os olhos dela. E a mesma determinação. Não tente me bajular. É tarde demais para criar algum vínculo paterno. Não estou tentando, apenas constatando. Leandro hesitou. O que você quer, Vitória? Vingança? Dinheiro? Justiça? Reconhecimento? A verdade? E se eu der tudo isso? Vitória franziu o senho desconfiada. Como assim? E se eu reconhecer publicamente que você é minha filha? Se devolver as terras à comunidade? Se usar o diário para expor todos os crimes? Mesmo que isso signifique a ruína da empresa e possivelmente prisão para mim? O monitor cardíaco acelerou novamente. A enfermeira espiou pela porta, mas Leandro acenou para que se retirasse. Por que faria isso agora? Perguntou Vitória, incrédula. Leandro olhou para a marca em seu pulso. Porque esta marca significa algo. Não sou supersticioso, mas... Quando você apareceu no restaurante, quando vi a marca idêntica à minha, algo despertou. Como se o passado, todos os erros, todas as escolhas que fiz, convergissem para aquele momento. Ele se ajeitou na cama, fazendo uma careta de dor. O infarto também ajuda a colocar as coisas em perspectiva. Percebi que passei a vida inteira construindo um império baseado em mentiras e crimes. Que tipo de legado é esse? Na mansão, Sônia levou Sebastião até a sala de estar principal, onde um grande retrato de Augusto Farias dominava a parede. O homem que destruiu meu povo, disse ela, com uma mistura de ódio e tristeza. Olhe bem para este rosto. O rosto de alguém que acreditava que algumas vidas valiam menos que outras. Sebastião observou o retrato solene. Um homem de expressão dura, olhos frios, sem o menor traço da marca da meia-lua. É estranho, comentou ele. Leandro tem a marca, mas o pai não. Por quê? A marca pula gerações às vezes. Aparece apenas naqueles que... Sônia hesitou buscando as palavras. Naqueles que estão destinados a fazer escolhas importantes para ambas as linhagens. No hospital, a conversa entre pai e filha havia chegado a um ponto crítico. Quero acreditar em você, disse Vitória finalmente. Mas palavras são fáceis quando se está deitado numa cama de hospital. Então me teste. Peça o que quiser como prova de minhas intenções. Vitória pensou por um momento. Primeiro, quero reconhecimento legal, documentos, DNA, tudo oficial. Segundo, quero que as terras sejam devolvidas à comunidade Tupã, não como doação caridosa, mas como restituição legal do que foi roubado.
Terceiro, ela respirou fundo. Quero que conte a história completa, publicamente, os crimes, a corrupção, tudo. Leandro considerou as exigências. Então assentiu lentamente. Concordo com tudo. Pedirei a Paulo que prepare os documentos para minha assinatura amanhã mesmo. Paulo, o mesmo homem que ajudou a contratar um impostor, que segundo Sebastião planejava eliminá-lo depois. Leandro franziu o senho. Eliminar? Paulo nunca. Ele parou, a compreensão surgindo em seu rosto. Meu Deus, eu nunca autorizei isso. Mas não me surpreenderia se tivesse acontecido. Não é. Vitória cruzou os braços. A mesma mentalidade que rouba terras indígenas não hesitaria em silenciar testemunhas inconvenientes. Naquele momento, Mônica entrou no quarto, seus saltos ecoando no piso de porcelanato. Perdoem a interrupção. Ela olhou de Leandro para Vitória. Vocês parecem estar tendo uma conversa importante. Estamos discutindo como reparar décadas de injustiça, respondeu Vitória, estudando a mulher com curiosidade. Mônica sorriu, surpreendendo-a. Excelente. É exatamente disso que precisamos falar. Ela virou-se para Leandro. Paulo está lá fora, tentando organizar uma caçada ao pobre Sebastião. Achei que você gostaria de saber. Leandro fechou os olhos, exausto. Eu nunca dei essa ordem. Acredito em você. Mônica sentou-se do outro lado da cama. Mas a máquina que você construiu às vezes funciona independentemente de suas ordens. É isso que acontece quando se constrói um império baseado em segredos e medo. Vitória observava a interação dos dois, surpresa com a dinâmica. Não era o casamento frio e calculista que imaginara. Sebastião está seguro, está na mansão com Sônia, informou Vitória. Sônia. Leandro pronunciou o nome com uma mistura de respeito e apreensão. Você sabe quem ela realmente é. Sei, irmã de Dalva Tupã. Infiltrou-se na sua casa há décadas, procurando o diário. Uma mulher extraordinária, comentou Mônica. Serviu a sua família por mais de 20 anos, esperando pacientemente o momento certo. Esse tipo de determinação merece respeito. Um silêncio contemplativo caiu sobre o quarto. 3 pessoas conectadas por uma teia de segredos, mentiras e agora, pela possibilidade de redenção, a marca, disse Leandro subitamente, erguendo o pulso. Sempre me perguntei por que eu a tinha, e meu pai não. Agora entendo. Estava destinado a este momento, a escolha entre perpetuar os crimes ou repará-los. Vitória olhou para sua própria marca, sentindo uma estranha conexão com o homem que havia passado a vida inteira evitando. Então é isso que ela significa, murmurou. Não apenas nossa linhagem compartilhada, mas nossa responsabilidade compartilhada. O monitor cardíaco de Leandro mostrava batimentos mais calmos agora, como se um grande peso tivesse sido removido de seu peito. A lua crescente em seu pulso, antes um lembrete de culpa. Agora brilhava como uma promessa de redenção. A luz dourada do amanhecer infiltrava-se pelas amplas janelas da biblioteca da mansão. Farias, Vitória, Sônia e Sebastião sentavam-se ao redor da mesa central de Mogno, o diário aberto entre eles. Sebastião, agora completamente sóbrio e com um novo propósito, ajudava a transcrever as passagens mais importantes para um arquivo digital. Isso é dinamite pura, murmurou ele, ajustando os óculos enquanto fotografava uma página particularmente incriminadora. Há juízes, promotores, cartorários, todos claramente identificados nos esquemas. Sônia assentiu gravemente. Carmen Farias era meticulosa. Registrou cada centavo pago em propinas. Cada ameaça feita, cada documento falsificado. Vitória folheava o diário com cuidado, procurando menções específicas à comunidade de sua mãe. Encontrou várias entradas de 1995, 1998, o período exato do deslocamento forçado dos Tupã. Ouçam isso, disse ela, começando a ler em voz alta. 17 de junho de 1997. Augusto trouxe hoje o promotor Mendes para jantar. Na biblioteca, após muito uísque, discutiram como resolver o problema dos indígenas que se recusam a sair. Mendes sugeriu cortar o acesso à água, derrubar árvores sagradas, qualquer coisa para desmoralizá-los. Quase vomitei no jantar. O que nos tornamos, quando lembro das histórias de meu avô sobre o pacto sagrado com os Tupã, sobre a marca da meia-lua e a promessa de respeito mútuo.
Augusto riria de tudo isso. Ele não tem a marca. Talvez seja por isso. Sônia fechou os olhos, as memórias dolorosas ressurgindo. Eu estava lá quando cortaram nosso acesso ao rio. Crianças adoeceram sem água limpa, quando derrubaram o Jequitibá sagrado. Os mais velhos choraram como se perdessem um parente. Sebastião olhou para a governanta com um novo respeito. Por trás daquela postura formal que mantivera por décadas, escondia-se uma guerreira. Como conseguiu infiltrar-se? Eles não desconfiaram de suas origens. Um sorriso triste cruzou o rosto de Sônia. Mudei meu sobrenome. Cortei meu cabelo. Aprendi a falar como eles, a me vestir como eles. E os ricos raramente olham para o rosto de seus empregados. Somos invisíveis, apenas funções. O telefone de Vitória tocou. Era Mônica. Leandro recebeu alta. Estamos indo para casa. Vitória trocou olhares apreensivos com os outros. Quanto tempo temos? 1 hora, talvez menos. Não se preocupe. Ele está determinado a seguir com os planos que vocês discutiram, mas... A voz de Mônica hesitou. Paulo está com a gente. Após desligar, Vitória explicou a situação. Precisamos terminar isso antes que cheguem. Não confio no advogado. Sebastião digitava freneticamente no laptop. Estou enviando cópias digitalizadas para 3 servidores diferentes e para um jornalista que conheço no estado de Minas. Seguro morreu de velho, enquanto trabalhavam. Vitória encontrou algo que a fez congelar. Um envelope lacrado, escondido entre as últimas páginas do diário. No envelope, uma única frase escrita à mão. Para quem carrega a marca. O que é isso? Perguntou Sebastião, notando sua expressão, com dedos trêmulos. Vitória abriu o envelope, dentro, uma carta escrita em papel amarelado e uma chave antiga, de bronze, com desenhos intrincados. É uma carta de Carmen Farias, disse ela. Começando a ler. A quem encontrar este diário? Se você está lendo isto, você carrega a marca da meia-lua. Seja você um Farias, um Tupã ou ambos. Esta marca é seu direito de nascença e seu fardo. Ela representa um pacto quebrado que clama por reparação, meu filho. Augusto traiu não apenas os Tupã, mas nossos próprios ancestrais. As terras tomadas nunca trouxeram paz à nossa família. Prosperidade material? Sim, mas a verdadeira paz? Nunca. A chave que acompanha esta carta abre um cofre no Banco Nacional. Conta número 3547X. Lá depositei os documentos originais, anteriores às falsificações, que comprovam os direitos dos Tupã sobre suas terras ancestrais. Também há ouro e pedras. Minha herança pessoal, que nunca permiti que Augusto tocasse, é pouco comparado ao que foi roubado, mas espero que ajude a reconstruir o que foi perdido, que a marca da meia-lua cumpra finalmente seu propósito, unir o que foi dividido, curar o que foi ferido. Carmen Farias, 12 de setembro de 1998. Um silêncio atordoado seguiu-se à leitura. Sônia foi a primeira a falar, sua voz embargada. Ela morreu 1 semana depois desta data. Lembro-me do funeral. Augusto não derramou uma única lágrima. Vitória segurava a chave como se fosse feita de vidro. Precisamos ir ao banco. Agora, questionou Sebastião. Agora, antes que Paulo descubra e tente impedir. Enquanto isso, no carro que trazia Leandro do hospital, o empresário observava a cidade pela janela. Belo Horizonte. A cidade que ajudara a transformar. Parecia-lhe estranhamente diferente agora, como se a estivesse vendo através de novos olhos. No que está pensando? Perguntou Mônica, sentada ao seu lado no banco traseiro. Em como construir tudo isso sobre areia movediça, um império baseado em terras roubadas, em mentiras. Ele tocou o peito onde ainda sentia dor. Ironicamente, precisei quase morrer para começar a viver honestamente. No banco da frente, Paulo ajustava nervosamente sua gravata, tentando acompanhar a conversa sem parecer muito óbvio. Leandro, sobre o que conversamos no hospital, você tem certeza? Reconhecer a garota como filha? Devolver as terras? Isso pode destruir tudo que construímos. Não construímos nada, Paulo. Roubamos. E chegou a hora de devolver. O advogado virou-se, incrédulo. Está falando a sério. Anos de trabalho, milhões investidos. Você vai jogar tudo fora por causa de um diário velho e uma crise de consciência pós-infarto.
Mônica interveio, sua voz suave, mas cortante. Paulo, querido, acho que você não entendeu. Não é uma sugestão ou um debate. É uma decisão tomada. Sua única escolha é se vai ajudar na transição ou procurar outro emprego. No Banco Nacional, Vitória, Sônia e Sebastião aguardavam na área reservada a clientes especiais. A chave tinha funcionado. O cofre, não acessado em mais de 2 décadas, estava sendo aberto. Senhorita Martins, chamou o gerente, um homem de meia idade com expressão intrigada. Pode me acompanhar, por favor, apenas você, como solicitado pela detentora original. Vitória seguiu o gerente até uma sala privativa, onde uma caixa de metal escuro repousava sobre uma mesa. O homem deixou-a sozinha com a caixa, fechando a porta discretamente, com o coração acelerado. Vitória abriu a caixa. Dentro, encontrou exatamente o que a carta prometia. Documentos antigos, amarelados pelo tempo, com os selos originais ainda intactos. Escrituras, mapas, acordos assinados entre os primeiros Farias e os líderes Tupã. E num compartimento separado, pequenas barras de ouro e uma coleção de pedras preciosas cuidadosamente embrulhadas. Mas havia algo mais, algo que a carta não mencionava. Um medalhão de prata com o símbolo da meia-lua, preso a uma corrente delicada, junto. Um pequeno bilhete. Para o portador da marca. Use-o com orgulho e responsabilidade. Quando Vitória retornou à área de espera, seu rosto tinha uma expressão transformada. Encontrou o que esperávamos? Perguntou Sônia, ansiosa. Encontrei muito mais. Vitória colocou os documentos sobre a mesa. Os originais, como ela prometeu, e isto. Mostrou o medalhão. Acho que era dela. Sônia tocou o medalhão reverentemente. Reconheço este trabalho. Foi feito por artesãos Tupã. É muito antigo. Provavelmente do tempo do pacto original. Na mansão Farias. O carro estacionava na entrada circular. Paulo foi o primeiro a sair, verificando freneticamente mensagens em seu celular. Seu rosto empalideceu ao ler algo. Problema? Perguntou Mônica casualmente, ajudando Leandro a sair do veículo. Nada importante, respondeu Paulo, guardando rapidamente o telefone. Apenas questões do escritório, Leandro, apoiando-se em uma bengala. Respirou profundamente o ar de seu jardim impecavelmente cuidado. Vamos para a biblioteca. Quero ver o diário. O trio entrou na mansão silenciosa. A ausência dos empregados, que normalmente receberiam o patrão, era notável. Onde está todo mundo? Perguntou Leandro. Dei o dia de folga à equipe, respondeu Mônica suavemente. Achei que precisaríamos de privacidade para as discussões de hoje na biblioteca. Encontraram sinais da atividade recente, o laptop ainda aberto, xícaras de café pela metade, papéis organizados em pilhas meticulosas, mas nem o diário nem Sônia, Vitória ou Sebastião estavam à vista. Onde estão todos? Perguntou Leandro, sentando-se pesadamente em sua poltrona favorita. Paulo circulava pela sala como um predador inquieto. Mais importante, onde está o diário nesse momento? A porta da biblioteca abriu-se. Vitória entrou, seguida por Sônia e Sebastião. Nos braços de Vitória, o diário e uma pasta com documentos. Bem-vindo de volta à sua casa, pai, disse ela, a palavra pai ainda soando estranha em seus lábios. Leandro notou imediatamente o medalhão da meia-lua que ela agora usava. Vejo que encontrou mais do que apenas o diário. Vitória assentiu, aproximando-se. Sua avó deixou um tesouro escondido, documentos originais que provam o direito dos Tupã às terras. E isto, ela tocou o medalhão, um símbolo da responsabilidade que vem com a marca. Paulo observava a cena com crescente agitação. Seus olhos fixaram-se nos documentos com evidente alarme. Que documentos são esses? Precisam ser analisados pelo departamento jurídico antes de... Não, Paulo, cortou Leandro. Chega de manobras legais. Chega de encobrir crimes com mais crimes. Vitória colocou os documentos sobre a mesa à frente de Leandro. Está tudo aqui. As escrituras originais, o acordo entre Antônio Farias e o cacique Tupã, os mapas demarcando claramente os territórios. Sua avó preservou tudo. Leandro examinou os papéis com uma mistura de reverência e remorso. Os mesmos documentos que seu pai alegara terem sido perdidos em um incêndio conveniente. E é tudo verdade, então, cada palavra do diário. Cada palavra, confirmou Sônia,
sua voz carregando o peso de décadas de espera. Sebastião, que permanecera em silêncio, deu um passo à frente. Fizemos cópias digitais de tudo, enviadas para vários destinatários, por segurança. O olhar que dirigiu a Paulo deixava claro a quem considerava a ameaça. O advogado retribuiu com um sorriso tenso. Sensato, embora desnecessário, já que aparentemente estamos todos do mesmo lado agora. Seu tom sugeria exatamente o oposto. Leandro ergueu-se com esforço, apoiando-se na bengala. Apesar da fragilidade física, havia uma nova determinação em seu semblante. Paulo, quero que prepare os documentos necessários. Primeiro, o reconhecimento legal de Vitória como minha filha e herdeira. Segundo, a transferência das terras de volta à comunidade Tupã. E terceiro, um comunicado público assumindo todos os crimes documentados no diário. Leandro, por favor. Pense bem. Não é um pedido, Paulo. É uma ordem. Ou prefere que encontremos outro advogado? O homem engoliu em seco, assentindo rigidamente. Como quiser, começarei imediatamente, enquanto Paulo saía. Mônica aproximou-se da mesa, examinando os documentos com genuíno interesse. Fascinante. Uma história apagada ressurgindo depois de tantos anos. Ela olhou para Vitória. Você tem mais em comum com Carmen Farias do que imagina. A mesma determinação em corrigir injustiças. Mesmo décadas depois, Vitória tocou o medalhão da meia-lua, sentindo seu peso contra o peito. Um peso não apenas físico, mas simbólico. A responsabilidade de unir duas linhagens. 2 mundos. 2 tempos. O diário revelou mais do que crimes, disse ela baixinho. Revelou um caminho. Na mesa entre eles, o diário de Carmen Farias permanecia aberto, suas páginas amareladas contendo não apenas a confissão de crimes passados, mas também, nas entrelinhas, a promessa de um futuro onde a marca da meia-lua poderia, finalmente, cumprir seu propósito original, não divisão, mas união. 3 dias se passaram desde o retorno de Leandro à mansão. A notícia de que o poderoso empresário reconheceria uma filha, até então desconhecida, corria nos círculos empresariais como fogo em palha seca. Especulações sobre a identidade da jovem e as circunstâncias de seu aparecimento dominavam as conversas nos cafés frequentados pela elite de Belo Horizonte. Na sala de reuniões da mansão, transformada em centro de operações, Leandro sentava-se à cabeceira da mesa, visivelmente mais abatido que nos dias anteriores. O esforço das últimas decisões havia cobrado seu preço. Ao seu lado, Mônica revisava documentos com eficiência implacável. Do outro lado, Vitória e Sônia examinavam mapas antigos das terras Tupã, identificando as áreas a serem restituídas. Paulo entrou carregando uma pasta preta, o semblante grave. Os papéis do reconhecimento de paternidade estão prontos para assinatura, anunciou, evitando olhar diretamente para Vitória. Os do processo de restituição de terras levarão mais alguns dias. E por quê? Questionou Sônia, desconfiada. Porque estamos falando de dezenas de propriedades, algumas já vendidas a terceiros, outras com hipotecas, outras ainda em desenvolvimento. Paulo ajustou os óculos nervosamente. Não é como devolver um objeto emprestado. Leandro fez um gesto cansado. Comece pelo mais simples. As áreas ainda não desenvolvidas, as que ainda estão sob nosso controle direto, e isso representa apenas 30% do território original, apontou Vitória, indicando no mapa as áreas em questão. É um começo, respondeu Leandro. Para o restante, estabeleceremos um fundo de compensação. Propriedades não podem ser simplesmente tomadas de seus atuais donos. Muitos dos quais compraram de boa fé, Vitória assentiu relutantemente. Era menos do que desejava, mas mais do que jamais esperara conseguir. Paulo colocou os documentos de reconhecimento de paternidade sobre a mesa. Preciso alertar que, uma vez assinados, estes documentos tornam Vitória a herdeira legítima de 50% de seus bens pessoais. Leandro, isso inclui suas ações na empresa, propriedades particulares. Eu sei exatamente o que significa, Paulo, interrompeu Leandro, irritado. Ela é minha filha. Tem tanto direito a este império quanto eu. Mas, considerando como ele foi construído, Mônica observava a interação com interesse clínico. Como quem assiste a uma partida de xadrez particularmente intrigante, Vitória notou seu olhar. Isso não a incomoda.
Perguntou diretamente. Ver metade da fortuna do seu marido indo para uma filha que ele teve antes de conhecê-la? Um sorriso enigmático tocou os lábios de Mônica. Querida, eu já sabia sobre você antes mesmo de me casar com seu pai. E nosso acordo pré-nupcial é bastante generoso. O que me interessa agora é ver esta família finalmente assumindo suas responsabilidades. Vitória não estava completamente convencida, mas deixou o assunto de lado. Havia questões mais urgentes, Sebastião, que se mantivera afastado das negociações. Entrou na sala trazendo uma bandeja com café. Havia assumido voluntariamente o papel de assistente, encontrando nesta nova função um propósito que o mantinha sóbrio e focado. Trouxe o café que pediram, e há uma chamada de vídeo agendada em 10 minutos. Com os líderes da comunidade Tupã, Sônia endireitou-se, visivelmente tensa. Não vejo meus irmãos há mais de 20 anos. Mantive distância para não comprometer minha missão aqui. Leandro olhou para ela com novo respeito. Você sacrificou 2 décadas de sua vida para obter justiça para seu povo. É uma dívida que jamais poderei pagar. Não fiz por você. Farias, respondeu a governanta friamente, à medida que se aproximava o horário da videochamada. A tensão na sala crescia. Vitória sentia o peso do medalhão da meia-lua contra seu peito, desde que o colocara. Sonhos estranhos haviam começado, visões de florestas, rituais antigos, rostos que pareciam ao mesmo tempo estranhos e familiares. Finalmente, a tela grande da sala acendeu-se. O rosto enrugado de Raoni Tupã, atual cacique e tio-avô de Vitória, preencheu o monitor. Ao seu lado, outros 4 anciãos, todos com expressões graves e desconfiadas. Sônia, chamou Raoni, inclinando-se para mais perto da câmera, como se não acreditasse no que via. É realmente você, irmã, Sônia respondeu em sua língua nativa, palavras que fluíam como um rio há muito represado. Lágrimas silenciosas corriam por seu rosto austero. Vitória, que entendia apenas fragmentos da língua que sua mãe raramente usava, captou sentimentos de saudade, dever e, finalmente, esperança. Depois de alguns minutos, Sônia voltou ao português. Meu irmão, encontramos o que procurávamos, o diário, os documentos originais e, mais importante, ela indicou Vitória. Encontramos a filha de Flávia. Os olhos de Raoni fixaram-se em Vitória, estudando-a intensamente através da tela. Na marca, disse ele finalmente, notando o medalhão. Você a carrega como sua mãe. Sim, respondeu Vitória timidamente. E também no pulso, como ela, e como o homem ao seu lado, acrescentou Raoni, seu olhar desviando-se para Leandro. Um silêncio tenso seguiu-se. Gerações de dor, desconfiança e injustiça condensadas em um único momento. Foi Leandro quem finalmente falou. Cacique Raoni, não venho pedir perdão. O que minha família fez ao seu povo não pode ser perdoado com palavras. Venho oferecer restituição. As terras que tomamos, os recursos que roubamos. Queremos devolvê-los. Raoni ouviu impassível. Quando Leandro terminou, o ancião falou lentamente. Por 2 décadas, lutamos nos tribunais. Fomos ignorados, ridicularizados, ameaçados. Por que deveríamos acreditar em suas promessas agora? Porque não são apenas promessas, interviu Vitória, mostrando documentos para a câmera. São contratos legais, já sendo preparados. E porque ele não está agindo sozinho, eu estarei garantindo que cada palavra seja cumprida. Raoni observou a sobrinha neta com interesse renovado. Você fala como sua mãe, a mesma determinação. Ela me ensinou bem. A reunião prosseguiu por quase 2 horas. Detalhes foram discutidos, mapas compartilhados, demandas apresentadas. Paulo tomava notas furiosamente, seu desconforto evidente a cada nova concessão que Leandro fazia. Quando a chamada terminou, um silêncio contemplativo caiu sobre a sala. Isso vai custar centenas de milhões, disse Paulo finalmente. Incapaz de conter-se. As ações da empresa despencarão quando o mercado souber. Que despenquem, respondeu Leandro. Construiremos algo novo sobre as ruínas. Algo honesto desta vez. O advogado balançou a cabeça, incrédulo. Vou preparar os documentos adicionais, conforme combinado. Ele reuniu suas pastas.
mas devo insistir que considerem o impacto, não apenas para vocês, mas para os milhares de funcionários da empresa. Após Paulo sair, Mônica virou-se para o marido. Ele tem um ponto. O que acontecerá com os empregos, os projetos em andamento? É por isso que precisamos de um plano de transição cuidadoso, respondeu Leandro. Não estou propondo demolir tudo e voltar à estaca zero. Estou propondo transformar a empresa. Em quê? Perguntou Vitória. Leandro olhou para ela e, pela primeira vez, Vitória viu o brilho de verdadeiro propósito em seus olhos. Em algo que honre o pacto original, desenvolvimento sustentável. Em parceria com as comunidades indígenas, restauração ambiental, habitação popular em áreas onde isso faz sentido, utopia corporativa, questionou Mônica, arqueando uma sobrancelha. Realismo moral, corrigiu Leandro. O modelo antigo está morrendo de qualquer forma. Exploração sem limites. Ganância sem propósito. Esse é o passado. O futuro pertence a quem reconhece que precisamos construir em harmonia com o mundo que habitamos. Sônia, que observava a conversa em silêncio, interveio. Palavras bonitas, farias. Mas palavras são como fumaça. Ações são o que importa. Então vamos agir, decidiu Vitória. Amanhã mesmo assinamos os documentos de reconhecimento e iniciamos o processo de restituição das terras. E começamos a trabalhar no plano de transformação da empresa. Sebastião, que permanecera quieto, perguntou subitamente. E quanto a Paulo, ele claramente não apoia estas mudanças, e ele sabe. Coisas demais? A pergunta pairou no ar como uma nuvem escura. Foi Mônica quem respondeu. Paulo fará o que for necessário para sobreviver. É o tipo de homem que sempre cai de pé, não importa o que aconteça. Ela sorriu sem humor. Além disso, ele está sendo muito bem pago para gerenciar esta transição. O suficiente para garantir sua lealdade, pelo menos temporariamente. Tarde naquela noite, Vitória encontrou Leandro sozinho na biblioteca. O empresário, agora visivelmente mais fraco que alguns dias atrás, folheava antigas fotos de família. Não deveria estar descansando? Perguntou ela, hesitando à porta. Leandro fez um gesto para que entrasse. O médico diz que preciso de outra cirurgia. O infarto causou mais danos do que pensávamos inicialmente. Vitória sentou-se na poltrona oposta à dele. Por que não disse nada durante a reunião? Não queria desviar o foco do que importa. Ele colocou as fotos de lado. Vitória, preciso que você esteja preparada. Se algo acontecer comigo. Não vai acontecer, interrompeu ela, surpreendendo-se com sua própria reação. Somos todos mortais, filha. Especialmente homens de meia idade com um histórico cardíaco problemático. Leandro sorriu fracamente. Preciso saber que você continuará o trabalho que começamos. Mesmo se eu não estiver aqui, Vitória tocou instintivamente o medalhão da meia-lua. É por isso que me reconheceu, para ter alguém que continue seu legado redentor. Não, reconheci você porque é minha filha, e era a coisa certa a fazer. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Mas sei que você tem a força que eu nunca tive. A integridade que me faltou quando confrontado com escolhas difíceis. Uma lágrima inesperada rolou pelo rosto de Vitória, não de tristeza ou raiva, mas de reconhecimento, de uma conexão que, apesar de tudo, existia entre eles. Vou fazer a cirurgia amanhã de manhã, continuou Leandro. Antes disso, assinarei todos os documentos necessários, o reconhecimento, a transferência inicial de terras, tudo, para que não haja chance de volta atrás, não importa o que aconteça. Vitória assentiu, incapaz de falar. As escolhas que fizeram, as decisões tomadas nas últimas semanas haviam alterado para sempre o curso de suas vidas. De tantas vidas, lá fora, a lua crescente brilhava no céu noturno, refletindo nas águas da piscina da mansão, a mesma forma da marca que ambos carregavam no pulso, um símbolo de mudança, de ciclos que terminam e recomeçam, de histórias antigas encontrando novos capítulos, decisões cruciais haviam sido tomadas. O caminho à frente estava traçado. Restava apenas percorrê-lo, não importava o quão difícil fosse. A manhã do dia da cirurgia amanheceu com uma chuva fina e persistente, daquelas que parecem querer limpar a cidade de todos os seus pecados. No escritório da mansão, Leandro, vestido formalmente como se fosse para uma reunião de negócios e não para um hospital.
Assinava os últimos documentos: reconhecimento de paternidade, transferência de 50% das ações, restituição das terras não desenvolvidas à comunidade Tupã, criação do fundo de compensação, enumerava Paulo, sua voz profissional mal disfarçando seu desconforto. Está certo disso, Leandro? Uma vez assinados. Estou, cortou Leandro. Não erguendo os olhos dos papéis, a caneta tinteiro deslizava sobre o papel com firmeza. Cada assinatura um ato de encerramento e recomeço. Vitória observava o processo ao lado de Sônia. Ainda não conseguia sentir pelo homem à sua frente o amor que uma filha normalmente sentiria por um pai. Como poderia, após 23 anos de ausência? Mas havia algo novo crescendo dentro dela. Respeito. E talvez, com o tempo, perdão. Terminamos, declarou Paulo, organizando os documentos em pastas separadas. Enviarei os originas ao cartório hoje mesmo. As cópias certificadas ficarão no cofre. E os comunicados à imprensa estão prontos para serem enviados após a cirurgia. Como solicitado, Leandro assentiu, levantando-se com certa dificuldade. Mônica aproximou-se, ajustando suavemente sua gravata. Vai correr tudo bem, disse ela, com uma confiança que não parecia inteiramente sentida. Claro que vai, respondeu ele cobrindo a mão dela com a sua. Mas se não correr? Não fale assim, interrompeu Mônica, uma rara vulnerabilidade transparecendo em sua voz. Leandro sorriu, um sorriso triste mas sereno. Se não correr, saiba que estes últimos dias foram os mais autênticos da minha vida. Apesar das circunstâncias, apesar da dor, finalmente me sinto em paz. Ele virou-se para Vitória, que se aproximou hesitante. Sei que ainda é cedo para pedir seu perdão, disse ele. Talvez seja algo que nunca mereça completamente, mas quero que saiba que, apesar de tudo, sinto muito orgulho da mulher que se tornou. Sua mãe fez um trabalho extraordinário. Vitória sentiu um nó na garganta. Ela teria gostado de ouvir isso. Leandro olhou para a marca de meia-lua em seu pulso, depois para a idêntica no pulso de Vitória. É curioso, não? Durante anos escondi esta marca. Envergonhado do que ela representava, minha conexão com um povo que meu pai me ensinou a desprezar. Agora percebo que era o único pedaço autêntico de mim. A campainha da mansão tocou, anunciando a chegada da ambulância que levaria Leandro ao hospital. A cirurgia cardíaca estava marcada para início da tarde, e ele precisaria passar por preparativos no amplo hall de entrada. Uma cena incomum se desenrolava. Os funcionários da mansão, jardineiros, cozinheiras, seguranças, haviam formado duas filas, criando um corredor humano para a saída de Leandro. Sônia, em seu papel de governanta, havia organizado a despedida. O que é isso? Perguntou Leandro, surpreso. Respeito, respondeu Sônia simplesmente. Apesar de tudo, Leandro caminhou lentamente entre os funcionários. Muitos dos quais trabalhavam para ele há décadas, alguns ofereciam sorrisos encorajadores, outros palavras de apoio. Uma das cozinheiras mais antigas fez discretamente o sinal da cruz quando ele passou. Ao chegar à porta, Leandro deteve-se um momento para olhar para trás, para a mansão que fora seu refúgio e sua prisão. Estranho, murmurou. Sinto como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Mônica apertou suavemente seu braço. Você está, através de novos olhos, no hospital. A suíte VIP tinha sido preparada. O Dr. Martinez, um dos mais respeitados cirurgiões cardíacos do país, veio pessoalmente explicar o procedimento. Não, é uma cirurgia complexa, Sr. Farias. O dano ao músculo cardíaco foi extenso e há bloqueios em várias artérias que precisaremos contornar. Mas temos uma excelente equipe preparada. Leandro escutava com expressão tranquila, como se estivessem discutindo o clima e não sua vida. Quais são as chances? Doutor, reais, sem rodeios. O médico hesitou, olhando brevemente para Mônica e Vitória. 70% de sucesso, com sua condição geral, idade, o dano prévio. Não posso prometer mais que isso. 70 é um bom número, respondeu Leandro com um sorriso. Já apostei em chances piores. Enquanto os enfermeiros preparavam Leandro, Vitória afastou-se para o corredor, precisando de um momento a sós. A intensidade dos últimos dias a havia deixado emocionalmente exausta. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Sebastião.
Notícias importantes. Paulo está agindo estranho. Encontrei-o deletando arquivos do sistema da empresa. Pode ter a ver com as terras Tupã. Ligue quando puder. Vitória franziu o senho. Preocupada com tudo acontecendo, havia se esquecido de que Paulo ainda representava uma possível ameaça. O advogado nunca apoiou verdadeiramente a mudança de rumo de Leandro e conhecia todos os esqueletos no armário da família Farias. Ela digitou rapidamente: mantenha-o sob vigilância, mas não confronte. Estou no hospital agora. Cirurgia do Leandro. Falamos depois. Quando retornou ao quarto, Leandro já estava sendo preparado para ser levado ao centro cirúrgico. Mônica segurava sua mão, uma rara demonstração pública de afeto entre o casal. Chegou a hora, disse a enfermeira, ajustando o soro. Leandro fez um gesto para que Vitória se aproximasse. Lembre-se do que conversamos, disse ele, sua voz mais fraca. Não importa o que aconteça. Siga em frente com os planos. Vai dar tudo certo, respondeu ela, surpreendendo a si mesma ao segurar a outra mão dele. Claro que vai. Leandro sorriu. A marca da meia-lua nunca falha em trazer transformação, não é? Ele ergueu o pulso uma última vez, mostrando a marca que tanto tempo escondera e que agora exibia com uma espécie de orgulho sereno. A equipe médica começou a mover a maca em direção ao elevador. Mônica a acompanhou até onde foi permitido, depois retornou para a sala de espera, onde Vitória a aguardava. E agora esperamos, disse ela, sentando-se com a elegância de sempre, como se estivesse em uma reunião social e não aguardando uma cirurgia de vida ou morte. Você realmente o ama, observou Vitória. Não como pergunta, mas como constatação surpresa, Mônica olhou para ela, uma complexidade de emoções em seus olhos geralmente reservados. Acredito que sim. De uma forma que só entendi recentemente, as horas se arrastavam. Vitória recebeu mais mensagens de Sebastião, confirmando que Paulo havia deixado a mansão levando vários documentos. Sônia estava seguindo seus passos discretamente. A tensão crescia a cada minuto sem notícias. Finalmente, após quase 5 horas, o Dr. Martinez apareceu na porta da sala de espera. Seu rosto, treinado para manter a neutralidade profissional, ainda assim revelava preocupação. Senhora Farias? Senhorita. Ele hesitou, não sabendo como se dirigir a Vitória. Martins, completou ela. Vitória Martins. É senhora. Farias? Senhorita Martins. Conseguimos realizar os desvios arteriais conforme planejado. Entretanto, durante o procedimento, o senhor Farias sofreu arritmias severas. Seu coração. O médico fez uma pausa, escolhendo as palavras. Está tendo dificuldades para reassumir o ritmo normal? Mônica levantou-se imediatamente. O que isso significa exatamente? Significa que ele está em estado crítico. As próximas horas serão decisivas. Fizemos tudo o que a medicina moderna permite. Mas agora, ele deixou a frase incompleta. Mãe e filha foram conduzidas à UTI, onde Leandro estava conectado a inúmeras máquinas. O som do monitor cardíaco preenchia o ambiente com seu bip irregular. O homem que sempre parecera tão poderoso, tão inabalável, agora lutava pela vida a cada batimento. Devemos chamar Paulo, sussurrou Mônica, sem tirar os olhos do marido. Não, respondeu Vitória firmemente. Não ainda. Sebastião tem informações preocupantes sobre ele. Pode estar tentando sabotar o que construímos. Mônica assentiu, surpreendentemente compreensiva. Sempre desconfiei que Paulo fosse mais leal a si mesmo que a qualquer outro. À medida que a noite caía, o estado de Leandro deteriorava-se. Os médicos entravam e saíam, ajustando medicações, verificando equipamentos. Por volta das 10 da noite, uma arritmia mais severa disparou alarmes. A equipe médica correu para o leito. Fibrilação ventricular, anunciou uma médica. Carreguem as pás. Vitória e Mônica foram afastadas para um canto do quarto enquanto a equipe lutava para reanimar Leandro. O som do desfibrilador, o corpo de seu pai saltando na cama, os olhares cada vez mais desesperados dos médicos. Tudo parecia irreal para Vitória, como uma cena de filme que ela observava de fora. Vamos de novo. Carreguem em 300, comandou o Dr. Martinez. Mais uma descarga, mais uma tentativa. O monitor mantinha sua linha quase plana, pontilhada por espasmos irregulares. Após o que pareceu uma eternidade,
O médico colocou o desfibrilador de lado. Hora do óbito 22h47. Anunciou em voz baixa. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Mônica permaneceu imóvel por longos segundos. Depois aproximou-se do leito com passos medidos. Inclinou-se e beijou a testa de Leandro. Um gesto tão íntimo que Vitória desviou o olhar, sentindo-se uma intrusa. Quando finalmente se aproximou, Vitória notou algo que fez seu coração apertar. A mão esquerda de Leandro repousava sobre o peito, a marca da meia-lua claramente visível em seu pulso. Seu último gesto, consciente ou não, havia sido expor o que durante tanto tempo escondera. Ela tocou a própria marca, depois o medalhão no pescoço. Um ciclo se completava. O pacto havia sido cumprido. De certa forma, as terras voltariam para seu povo. A verdade viria à tona, a justiça. Tardia, imperfeita, mas justiça ainda assim seria feita. Não havia lágrimas em seus olhos, apenas uma compreensão profunda da responsabilidade que agora era inteiramente sua. A marca era uma promessa, murmurou, repetindo as palavras que Leandro havia dito horas antes. Cumprirei o que começamos. O último batimento do coração de Leandro Farias encerrara um capítulo de sua vida e iniciara outro. O homem que a abandonara antes mesmo de seu nascimento, agora a deixava novamente, mas desta vez, legando-lhe não apenas seu nome e fortuna, mas uma missão. Lá fora, a lua crescente brilhava entre nuvens esparsas, seu arco prateado espelhando a marca que agora apenas Vitória, entre os vivos da família Farias, carregava. O cemitério Parque da Colina, o mais exclusivo de Belo Horizonte, estava repleto naquela manhã, sob um céu de azul impecável. A elite empresarial, política e social da cidade reunia-se para o funeral de Leandro Farias. Coroas de flores formavam um jardim improvável ao redor do caixão de madeira nobre, enquanto fotógrafos discretos registravam o evento de longe para as colunas sociais. Vitória observava a cerimônia com um distanciamento estranho. Vestida de preto, o medalhão da meia-lua visível sobre o tecido escuro, ela mantinha-se alguns passos atrás de Mônica, que recebia os pêsames com elegância contida. As duas mulheres não haviam anunciado publicamente a relação entre Vitória e Leandro. Isso viria depois, quando os documentos oficiais fossem processados. Sebastião permanecia ao lado de Vitória, servindo agora como uma espécie de assistente pessoal. Sua transformação nas últimas semanas era notável. Barbeado, sóbrio, de terno bem cortado. Parecia uma pessoa completamente diferente do homem bêbado e desesperado que havia conhecido no apartamento da Savassi. Paulo ainda não apareceu, sussurrou ele. Segundo meus contatos, comprou passagem para Lisboa ontem à noite. Fugindo? Perguntou Vitória, sem tirar os olhos do caixão. Provavelmente, descobrimos que ele tem deletado evidências de alguns negócios particulares que fazia paralelamente aos da construtora. Nada diretamente relacionado às terras Tupã, mas ele sabia que não teria lugar no novo cenário, concluiu Vitória. Deixe-o ir. Temos coisas mais importantes para fazer. À distância, quase oculto entre ciprestes, um homem observava a cerimônia, alto, de meia idade, com uma dignidade natural em sua postura. Usava roupas escuras simples, mas de qualidade, e permanecia imóvel, atento a cada detalhe do funeral. De onde estava, Vitória não conseguia ver seu rosto, apenas sua silhueta contra a luz da manhã. Quando o padre encerrou as orações e o caixão começou a ser baixado à sepultura, os presentes aproximaram-se para o último adeus. Empresários lançavam olhares discretos uns aos outros, avaliando alianças e oportunidades no vácuo de poder que se abria. Políticos praticavam expressões solenes para as câmeras. Alguns, poucos, choravam genuinamente. Mônica lançou a primeira rosa sobre o caixão, seguida por Vitória, mãe e filha postiças. Unidas por um homem que já não estava mais ali, após os ritos finais, quando a multidão começava a dispersar-se, Vitória notou que o homem misterioso continuava observando. Algo nele despertou sua curiosidade, sem dizer nada a Sebastião. Ela caminhou em sua direção. O homem não se moveu, permitindo que ela se aproximasse. À medida que a distância diminuía, Vitória pôde distinguir um rosto de traços marcantes.
olhos escuros e penetrantes, que de alguma forma lhe pareciam vagamente familiares. Você não veio prestar condolências como os outros, disse ela, parando a alguns passos dele. O homem sorriu levemente. Não seria apropriado. Leandro e eu tínhamos uma relação complicada. Como a maioria das pessoas na vida dele, aparentemente, o homem estendeu a mão direita num gesto formal. Pedro Farias, o verdadeiro Pedro Farias. Vitória sentiu seu coração acelerar. O meio-irmão de Leandro, o homem que supostamente estava morto. O pai fictício que lhe havia sido apresentado era real. Isso é algum tipo de piada doentia? Perguntou, recusando-se a apertar a mão oferecida. Não, Vitória. Sou realmente Pedro Farias, filho ilegítimo de Augusto Farias e Maria Conceição, sua empregada, meio-irmão de Leandro, e de certa forma, seu tio, enquanto falava, ele ergueu o pulso esquerdo. Ali, inconfundível, estava a marca em forma de meia-lua, idêntica à que Vitória e Leandro carregavam. Isso é impossível, murmurou ela, dando um passo para trás. Você estava morto, ou nunca existiu. Era apenas uma história para me afastar da verdade. Tchê, eu existo, como pode ver. Quanto a estar morto, foi um exagero conveniente. Pedro olhou na direção do túmulo recém-coberto. Leandro e eu nos afastamos há décadas, mas sempre mantive um olho nas atividades da família, especialmente após a morte de nosso pai. Eu sabia que um dia a verdade viria à tona. Vitória estudava o homem intensamente. Havia, inegavelmente, uma semelhança com Leandro, o formato do maxilar, as sobrancelhas espessas e a marca, claro, que não poderia ser falsificada de forma tão perfeita. Por que aparecer agora? Pedro olhou para o horizonte por um momento, como se organizando pensamentos há muito guardados. Por causa da marca, quando soube que Leandro havia reconhecido você, que documentos estavam sendo preparados para devolver as terras Tupã, percebi que era hora de me revelar. A marca da meia-lua tem reunido nossa família fragmentada, de uma forma que nunca imaginei possível. O som de passos apressados interrompeu a conversa. Sebastião aproximava-se, preocupação evidente em sua expressão. Vitória, está tudo bem? Mônica está procurando por você. Os jornalistas querem declarações e... Ele parou ao ver Pedro, confusão em seu rosto. Este é... Começou Vitória. Pedro Farias, completou o homem, agora estendendo a mão para Sebastião, que a apertou automaticamente, ainda em choque. Mas você, quer dizer, o falso Pedro. Eu. Pedro sorriu compreensivamente. Sei tudo sobre o impostor contratado para me interpretar. Não o culpo. Você precisava do dinheiro. E Leandro precisava de uma solução rápida. A mente de Vitória trabalhava furiosamente, tentando processar esta nova reviravolta. Como soube de tudo isso? Quem é você realmente? Pedro tirou um cartão do bolso interno do paletó. Sou professor de História na Universidade Federal, especializado em conflitos agrários e direitos indígenas. Seu sorriso tornou-se irônico. Uma escolha de carreira não acidental. Como pode imaginar? As peças começavam a se encaixar. Você tem investigado os crimes da família, por anos, silenciosamente, documentando, coletando provas, construindo um caso. Pedro ajustou os óculos que usava. Quando jovem, tentei confrontar meu pai diretamente. Fui ameaçado, deserdado, declarado morto para todos os efeitos. Percebi que precisaria de outra abordagem. Por que não veio a mim antes, quando descobriu sobre minha existência? Pedro hesitou. Porque não sabia se você era parte do problema ou da solução. A marca não é garantia de caráter. Leandro a tinha, mas passou a maior parte da vida negando o que ela representava. Um silêncio significativo caiu entre eles. Ao longe, os últimos convidados deixavam o cemitério, entrando em carros luxuosos. Mônica, notando a conversa intensa entre Vitória e o estranho, começava a caminhar em sua direção. O que você quer agora? Perguntou Vitória. Ajudar minha pesquisa. Meus contatos no movimento indígena, meu conhecimento da história da família, tudo isso pode ser útil para o que vocês estão tentando fazer. E como sei que posso confiar em você, Pedro sorriu. Um sorriso triste, tão semelhante ao de Leandro nos seus últimos dias que era quase assustador. A marca não mente. Vitória,
Ela escolhe seus portadores por uma razão que vai além da nossa compreensão. 3 de nós, em uma mesma geração. Isso não acontecia há mais de um século. Mônica finalmente os alcançou. Sua expressão uma mistura de curiosidade e cautela. Vitória, precisamos ir. A imprensa. Ela parou, notando a tensão no ar. Quem é seu amigo? Pedro Farias, respondeu Vitória, observando atentamente a reação de Mônica. O reconhecimento foi instantâneo, embora bem disfarçado. Impossível. Pedro Farias está morto. Como pode ver, não estou, respondeu ele calmamente. E como prova sua identidade? Qualquer um pode aparecer reivindicando ser um herdeiro perdido, especialmente agora. Pedro apenas ergueu o pulso, mostrando a marca da meia-lua. Mônica empalideceu visivelmente. Meu Deus, você é real. Sempre fui. Ele olhou para o túmulo de Leandro uma última vez. Lamento não termos nos reconciliado antes do fim. Apesar de tudo, ele era meu irmão. 2 meses depois, a nova sede da Fundação Farias Tupã era inaugurada. O prédio, construído com materiais sustentáveis e inspirado na arquitetura indígena tradicional, erguia-se no mesmo terreno onde antes existia um dos condomínios de luxo da construtora. No saguão principal, uma placa de bronze declarava sua missão: regeneração das terras, reconexão dos povos, reparação histórica. Vitória, agora reconhecida legalmente como Vitória Martins Farias, cortava a fita inaugural. Ao seu lado, Sônia, não mais como governanta, mas como diretora de projetos culturais da Fundação. Pedro Farias, como consultor histórico, Raoni e outros líderes indígenas, como parceiros iguais no conselho administrativo, e Sebastião, completando 1 ano de sobriedade, gerenciando a logística do evento. Mônica, que optara por manter-se como acionista silenciosa, observava de longe, elegante como sempre. Quando os discursos terminaram e a celebração começou, Vitória afastou-se momentaneamente da multidão no jardim posterior da fundação. Um pequeno memorial havia sido erguido, uma escultura em pedra representando uma meia-lua, cercada por plantas nativas. Na base, uma placa simples, em memória de Flávia Martins, 1975-2020, e Leandro Farias, 1968-2025. A verdadeira herança é curar. Vitória tocou o medalhão em seu pescoço, depois a marca em seu pulso. O símbolo que durante tanto tempo fora apenas uma curiosidade, agora representava um propósito, uma missão, um futuro. Lentamente, ela caminhou de volta para a celebração, onde novas parcerias eram formadas, projetos discutidos, laços reconectados. A transformação de um império de ganância em um legado de reparação estava apenas começando. Seria difícil. Haveria resistência, obstáculos, dúvidas. Mas a marca da meia-lua, como a própria lua no céu, representava mudança constante, renovação, ciclos que sempre encontram seu caminho para começar de novo. Uma lua nova se erguia sobre Belo Horizonte, sobre as terras ancestrais dos Tupã, sobre a vida de Vitória, e sob essa luz renovada, antigas feridas podiam, finalmente, começar a cicatrizar.